Seja muito bem-vindo ao EBE Talks. Eu me chamo Guilherme Fressa, sou doutor em Ciências do Movimento Humano. E o EBE Talks, na verdade, é uma iniciativa que existe por um motivo muito simples. A ciência do exercício, ela é muito boa para ficar dentro dos muros da universidade. Só que ao mesmo tempo que ela é muito boa e muito popular em função dos esportes e das práticas esportivas, também existe muita falácia, muito mito, muita besteira sendo falada na internet por falsas autoridades. Não só falsas autoridades, pessoas que até têm, às vezes, um propósito de estudar, de se aprofundar em determinada área da ciência do exercício, mas, às vezes, pela falta de treinamento, acaba não tendo as melhores interpretações acerca das coisas. E aí é que entra um perigo muito grande. A partir desse momento que a pessoa decide informar alguma coisa relacionada à ciência e que pode impactar o desempenho e a saúde das pessoas, e faz isso de maneira equivocada, ela está pondo ao mesmo tempo a pessoa em risco e ao mesmo tempo desinformando uma população grande, especialmente quando essas pessoas, essas falsas autoridades, têm inúmeros seguidores que as seguem, as escutam e espalham a palavra, levam essa palavra à frente. Hoje, na ciência do exercício, essa é a minha visão há algum tempo, nós temos muito mais ruído, muito mais poeira do que informação pura. E parte do nosso trabalho aqui é fazer exatamente isso, chegar com um ventilador no meio da poeira e sair limpando tudo para que você, meu amigo, minha amiga em casa, que tem interesse em obter as informações com maior qualidade, maior precisão e maior veracidade, possa aproveitá-las na sua vida e espalhar a palavra correta. Hoje a gente tem um amigo, um doutor, um professor, um pesquisador de altíssimo gabarito, alguém que eu tenho um carinho muito grande, tive a oportunidade de algumas vezes ter acesso pessoal a conversas, tomar um vinho, trocar ideias sobre a vida, e é uma pessoa que eu sempre segui, sempre admirei e faz parte inclusive do meu treinamento como um profissional, porque influenciou muita gente boa e ainda faz muita coisa boa pela área. Eu não sei como é que ele aguenta algumas coisas, mas ele ainda faz isso. Ele é doutor em Ciências da Saúde, mestre em Educação Física, pós-graduado em Musculação e Treinamento de Força e Fisiologia do Exercício, membro permanente e fundador do Strength and Conditioning Society, classificado entre os maiores especialistas do mundo em treinamento de força e treinamento resistido pelo Expertscape. Ele tem mais de 200 artigos publicados, é editor científico de inúmeros periódicos internacionais e autor de um dos melhores, se não o melhor livro sobre hipertrofia da área, há algum tempo listado entre os melhores bases científicas do treinamento de hipertrofia. Também tem uma obra maravilhosa que eu já li, Emagrecimento, Quebrando Mitos e Mudando Paradigmas, que foi premiado na Bienal do Livro de São Paulo. E você já deve imaginar que o cara que eu vou conversar hoje é esse cara maravilhoso, meu amigo, Dr. Paulo Gentil. Muito obrigado pela tua generosidade, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade em estar aqui, meu irmão. Ô Gui, muito obrigado, cara, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, né, e parabéns por quem você é, a gente Obrigado. teve oportunidade de estar junto, de estabelecer uma amizade e a admiração aqui é mútua. Maravilha. Irmão, todo começo de EBE Talks, nos primeiros 5, 10 minutos, eu faço questão de fazer uma, não só apresentação, mas pedir para o convidado contar um pouquinho da história dele, assim, como é que ele entrou na área da educação física, nas ciências do exercício, porque nós não temos apenas profissionais de educação física de formação, mas também convidados médicos, nutricionistas, psicólogos. E a tua história eu conheço, mas uma grande parte das pessoas não conhece, e é uma história maravilhosa, as pessoas precisam conhecer. Tu consegue contar um pouquinho dela? Por que e como tu chegou aonde chegou hoje, assim, sendo um cara tão influente, no bom sentido, né? Continuando produtivo como professor universitário, professor de pós-graduação, publicando artigo científico, fazendo inúmeros projetos digitais. Eu não sei como é que tu consegue fazer tanta coisa, cara. Mas conta um pouquinho da tua história. Bem, Gui, a história, né, cara, começou... Eu sou nascido numa favela do Rio de Janeiro, chamada Favela do Muquiço. Meu pai e minha mãe decidiram tirar a gente de lá. Meu pai rumou para o militarismo, minha mãe para ser professora. E aí a gente saiu, graças a Deus, e eu comecei a ver que as duas coisas que mais me encantavam nessa vida eram
o esporte e os estudos, né? E como eu tive que usar aparelho para consertar cada dentária por muito tempo e todo mundo dizia que ser dentista daria muito dinheiro, eu imaginei, bem, eu vou continuar praticando meu esporte por lazer e vou ser dentista para ganhar dinheiro. Só que, quando eu fui fazer o vestibular, eu tinha começado a fazer musculação, porque eu era muito magro, e eu tive contato com um professor maravilhoso, muito sério, e eu comecei a ver, pô, esse negócio de exercício é trabalho também, né? As pessoas podem fazer isso como um trabalho. E eu, sem ninguém saber, no dia de botar, que na época era vestibular, eu escolhi educação física. Entrei na educação física. Só que ela ainda não era uma profissão. E era assim, cara, você quer ser instrutor de musculação, de futebol, qualquer coisa, bastava você ser um praticante simpático. E aí eu entrei, né, e eu estabeleci uma coisa na minha cabeça que eu tinha que tirar as dúvidas das pessoas de maneira honesta. Então, toda vez que alguém me perguntasse alguma coisa, eu tinha que tirar a dúvida, eu tinha que perguntar, eu tinha que ir atrás. E aí eu comecei a ir para a biblioteca, ler livro e trazer aquilo escrito à mão, em folhas de papel ao máximo para as pessoas. Isso começou a crescer, né? Minha irmã começou a fazer informática, surgiu um computador lá em casa, eu comecei a digitar isso, então já não tinha mais que escrever para cada pessoa. Eu comecei a editar e comecei a entregar isso em papel. Um belo de um dia, um cara olhou para mim e falou assim, pô, bicho, mas que trabalho chato que você tem, né? Por que você não bota... Por que você não cria um site? Lá em casa tinha uma internet de escada com computador 486. Eu falei, um site? O que é um site? Eu nunca tinha visto isso na vida. Aí, eu fiquei uns dias sem dormir, estudando linguagem HTML, e eu criei um site em que simplesmente as pessoas me perguntavam as coisas, tinha pergunta das pessoas, elas clicavam e abriam um texto, com um texto que eu elaborava respondendo aquilo de maneira cientificamente embasada. De repente chegou uma mensagem para mim, falando assim, cara, você tem o melhor conteúdo de saúde da internet. Eu fui premiado. Eu era um menino de quase 20 anos, mexendo por conta própria. Eu falei, cara, mas como assim? Eu descobri que muita gente gostava do que eu falava, né? E estava carecendo dessa informação. Então eu mantive essa pegada, eu tentei trazer mais pessoas para junto de mim, né? Eu sempre sempre encontrei essa barreira de pessoas querendo estar junto verdadeiramente. E eu segui nessa pegada e eu descobri que muitas coisas que eu estudava não poderiam ser respondidas pela literatura disponível, né? Esse trabalho que você faz de desenvolver o senso crítico, de chegar e olhar, esse artigo responde ou não responde, eu falei, eu vou ter que começar a criar as minhas respostas. E aí eu cheguei para um professor universitário e falei, olha, será que a gente não poderia oferecer aqui uma prática de musculação para os alunos da universidade e ver se funcionam as coisas? Uhum. E aí o cara falou, não entendo como isso funcionaria, a gente não tem nada. Então, assim, a gente montou uma turma de prática de musculação e começou a fazer as pesquisas ali dentro. Eu era um aluno, né? Eu junto com o Bruno Fischer, era como se fosse o nosso estágio de graduação. Aí eu continuei fazendo isso, eu continuei fazendo na minha academia, e aí surgiu a oportunidade de eu fazer mestrado. Aí eu fui fazer o mestrado, durante o mestrado eu ficava sempre mantendo uma produção acessória, tanto que as pessoas me perguntam, né, sobre o que é o meu mestrado e doutorado, é sobre genética aplicada. Eu saí no projeto Genoma da Performance, mas eu sempre ficava querendo responder as perguntas do dia a dia, sempre. Então, eu fiz um esforço, porque, por que eu falo da minha origem, né? Cara, eu sou a única pessoa da minha família que chegou nesse nível de estudo. E eu digo para as pessoas que não adianta eu ser um cientista renomado se eu chegar aqui na minha casa e, sei lá, minha mãe estiver passando creme para derreter a gordura da barriga, né? Eu ganhei uma Bienal do Livro escrevendo sobre hipertrofia e eu chego lá e minha mulher está fazendo leg de ladinho. Então, meu esforço foi começar a fazer a ciência se tornar acessível para as pessoas, estabelecendo uma comunicação com exemplo prático. Isso começou a circular pelo Facebook. E aí, as pessoas começavam a me mandar matérias de revista, dizer, poxa, Paulo, isso aqui... Eu comecei a me tornar uma pessoa em quem eles confiavam. E aí eu comecei a perceber algo bizarro, Gui. Por quê? Eu estava lá fazendo meu trabalho, colocando ciência, escrevendo as coisas, e alguém me perguntava, Paulo, o que você acha dessa informação e desse exercício? Só que quando eu clicava no link, cara, direcionava para uma coisa absurda, assim, uma pessoa fazendo um exercício absurdo, sugerindo uma prática absurda, perigosa, ineficiente. E eu comecei a perceber algo preocupante, que as pessoas que mais influenciavam nas redes sociais sobre a nossa área não eram pessoas da nossa área. E se eram péssimas. E aí eu comecei a combater essas pessoas, né, numa linguagem que fosse acessível ao público deles, né? Não adianta eu chegar para um cara que está falando maromba e falar, isso aqui faz o miolo crescer, e eu tentar falar sobre mecanismos complexos.
Aí eu comecei a usar senso de humor, comecei a usar ironia, comecei a contextualizar. Isso cresceu demais. Cresceu Isso demais. antes de YouTube ser popular. Muito antes. Isso foi 2012, 2013. Nossa. Aí em 2014 surgiu o Instagram, só que eu achava que jamais caberia dentro do Instagram esse meu conteúdo, porque o Instagram era uma foto e 2.000 caracteres na legenda antigamente. Eu falei, cara, não é possível. Aí todo mundo dizia, Paulo, por que você não cria o Instagram? Eu falei, eu não vou criar porque não tem a ver com o conteúdo que eu transmito. Aí eu perdi uma aposta, e a aposta era, se eu perdesse a aposta, eu tinha que criar um perfil no Instagram. E aí eu perdi a aposta e criei um perfil no Instagram. E aí era basicamente eu postava uma foto mal feita e escrevia em 2.000 caracteres uma mensagem. Cara, isso cresceu absurdamente. Absurdamente. As pessoas começaram a se questionar sobre eu transmitir esse conteúdo de uma maneira um pouco mais completa. Aí o meu filho apareceu um belo de um dia e falou, com 6 anos de idade, pai, você tinha que criar um canal no YouTube. Eu falei, o pai nem sabe isso. O pai nem sabe fazer isso. Aí meu filho, com 6 anos de idade, me orientou a criar um canal no YouTube. Esse canal no YouTube cresceu pra caramba, né? Aí um dia me pediram para fazer uma live, quando o Instagram abriu a possibilidade de fazer uma live, eu olhei e falei, cara, mas o que é uma live, né? Ah, não, você vai dar uma aula de frente para a câmera do seu celular. Eu falei, que tá coisa ok? Bizarra. Coisa bizarra isso. Aí eu falei, cara, abre uma live aí. Aí eu abri uma live, de repente, Gui, tinha, na época, né, que o Instagram não restringia tanto, tinha mais de 2.000 pessoas na live. Caralho. E aí, nesse dia, o Flamengo estava anunciando a contratação de um jogador e a live do Flamengo estava com 1.500 pessoas. E a minha com mais de 2.000. Cara, nego assistindo mais eu falar ali do que o Flamengo, né? E eu, sendo vascaíno, isso foi especialmente bom para mim, né? Pô, ganhei do Flamengo ali. Aí, o que aconteceu? Aí o meu cunhado estava assistindo a live e falou, Paulinho, essa live vai ficar gravada em algum lugar? Eu falei, que gravado? Isso grava? Aí ele falou, não, tem um botão do Instagram que você salva a sua live. Aí eu salvei a live, só que ela tinha 2 horas. Aí meu cunhado falou, você me permite eu baixar a sua live e colocar no seu site? Eu falei, coloca. Só que tanta gente foi assistir a live no site que ele começou a derrubar o servidor. Ele falou, cara, eu vou ter que criar um cadastro para as pessoas. E as pessoas cadastravam gratuitamente e assistiam as lives que eu fazia depois. Só que o fluxo ficou tão grande que o servidor nos expulsou, que falou, filho, vocês estão consumindo minha banda inteira. Aí a gente criou o conteúdo assinado, que foi o Nerdflix, se tornou o maior streaming do mundo com conteúdo na área. Foi que ano que tu criou o Nerdflix? 2000, aí 2014 eu entrei no Instagram, o YouTube foi por 2018, 19, o Nerdflix deve ser 2020, 21. Ah, tem tempo já. Tem, 2020, 21. Aí a coisa foi crescendo, sabe, Gui? Porque aí a galera começou a falar, pô, mas eu queria um certificado do Nerdflix, eu queria não sei o quê. Aí eu criei uma pós-graduação online. Aí essa pós-graduação também foi um absurdo, assim, de sucesso, né? Porque ela era totalmente voltada à ciência aplicada à prática, então era só prescrição e fundamentada, toda fundamentada. E aí foi isso. Aí a iniciativa digital começou a crescer absurdamente. Por causa, sempre pensando nisso, assim, eu tenho que tornar a ciência parte da vida das pessoas. Né? Essa e ideia, sempre cara, por acaso. Maravilha. Sempre por acaso. É igual o meu livro. Quando você pensou em escrever o livro? Eu nunca pensei em escrever o livro. Eu dava palestras e as pessoas pegavam meus slides e quando eu ia olhar o slide, dizia, Paulo, mas eu não estou entendendo direito, porque só o slide é só tópico, né? E aí o cara começou a recolher, antes, quando eu falei que eu criei esse meu site, né, do Paulo Gentil, o que um cara fez? Ele imprimiu todos os meus textos que ele encontrou na internet, ele encadernou por assunto e veio com catatal assim, ó. E pediu, quando eu fui dar uma palestra em São Paulo, ele pediu para eu assinar. Eu falei, o que é isso? Ele falou, cara, eu encadernei todos os seus textos ordenados por assunto. Aí eu assinei, eu falei, bicho, isso aqui é um livro. Aí o cara falou, esse é um livro. Eu falei, não, então eu vou escrever um livro, pô, vou organizar isso direitinho por capítulo. Genial. E aí eu escrevi o livro de hipertrofia, que foi o primeiro, né? O primeiro, cadê? Aquela tu tens aí a primeira edição? Tenho. Esse aqui, ó. Aham. E esse livro aqui, que foi lançado pela editora Sprint,
quando ele foi lançado, não existia a internet. Isso aqui foi 2015. E aí, cara, em 3 meses de lançamento, ele era o livro mais vendido da editora Sprint, que, pô, na época era a principal editora da nossa área, né? Aham. Que Então, loucura, ele, em 3 cara. meses de lançamento, era o livro mais vendido da editora Sprint. E eu não criei ele para ser um best-seller, né? Eu criei ele para ser um guia de conduta científica. Como é guia usar a que... ciência. Desculpa te interromper. Como é que era... Quer dizer, eu lembro mais ou menos o cenário dos livros científicos na área da hipertrofia era, se não vasto, muito fake. Eu lembro ali de anabolismo total, tinha umas coisas Não assim. tinha. Cara, não tinha. Então, tipo, o teu foi o primeiro mesmo científico, assim, né? E eu creio que ainda é, porque, assim, teve um lançamento recente de um livro do Brad Schoenfeld lá, né? Que eu não sei qual a orientação que ele segue, mas eu não acho que não tem outra, não, viu? Sinceramente. Aham. É De verdade, ciência, é ciência verdade. mesmo. Ah, cara. Cara, que história maravilhosa. E assim, a visão que eu tenho do Paulo, e depois que eu passei a conhecer o Paulo, a gente se conheceu aí em congresso, conversamos, né? Eu contratei ele para um congresso, entrei em contato e, enfim, tive a oportunidade de tomar café, jantar, tomar vinho, e aí os papos iam assim, né? A gente percebe no Paulo uma coisa muito rara, né? O Paulo é um fazedor, né? Ele não se contenta em apareceu a ideia, beleza, que ideia legal, vou estudar. E um fazedor, ele é assim, ele pega uma ideia e ele tem que anotar, ele tem que fazer uma gestão do conhecimento e ele vai acumulando. É tipo um acumulador compulsivo, só que de informações. Só que não satisfeita, a pessoa ela precisa escrever, ela precisa levar em frente, ela tem esse sentimento genuíno de, cara, essa informação tem valor, isso precisa chegar nas pessoas. Se não chegar, outra informação muito pior ou equivocada ou que gere até um risco à saúde vai chegar nas pessoas. Então essa é a visão que eu tenho muito clara do Paulo, assim, é um fazedor, assim, e um comunicador científico maravilhoso, raro, na verdade, de se ver. E eu trabalho comunicação científica, assim, a gente trabalha há bastante tempo, não é fácil, porque comunicar ciência, uma hora ou outra vai ter necessidade de explicar um gráfico, você vai ter que dar um jeito de explicar a estatística da maneira mais simples possível. Explicar probabilidades para o cérebro humano não é um troço fácil, né? Para uma população que não tem assim um nível de instrução tão grande, então ainda é uma batalha e provavelmente vai ser uma batalha eterna de um fazedor, né? Ah, sem dúvida, Gui. Isso que você falou é interessante, né? Porque uma das coisas que começou a acontecer com meus vídeos do YouTube, eles começaram a ficar maiores. Né? E tava naquela pegada de todo mundo dizer assim, não, tem que ser o vídeo mais curto possível e não sei o quê. E eu fui caminhando no sentido contrário. Meus vídeos se tornaram cada vez maiores. Por quê? Porque sempre que eu falava de um artigo, eu paro para explicar um detalhe que eu acho essencial as pessoas entenderem. Por exemplo, eu paro para explicar o que é um desvio padrão. Aí o cara começa a entender, porque pode ser que um grupo tenha ganhado 20%, o outro tenha ganhado 10%, mas não teve diferença estatisticamente significativa. Aí eu começo a explicar isso pros caras. Aí os caras param, agora eu entendi. Aí o olho brilha. Quando a pessoa começa a entender o básico, o olho brilha. Você começa a dar o poder pro cara, né? É igual, por exemplo, outro dia, aí os caras aprenderam a diferença estatisticamente significativa, mas eles não estavam entendendo o que era relevância clínica. Aí eu expliquei, olha, se eu aumentar o meu N para 10 mil pessoas, um ganho de 100 gramas vai dar na estatística. Agora a pergunta é, um ganho de 100 gramas faz diferença na sua vida? Aí o cara, pô, não faz. Eu falei, pois é. Pois é. Então você tem que entender que às vezes você tem que olhar uma coisa, mas você não pode deixar de olhar outra. Então todo vídeo meu eu faço uma pausa ali de uns 5 minutos e explico bem devagar. Vai no quadrinho branco. No quadrinho branco, é isso que você falou, velho. A gente vai ter que parar e vai explicar com calma. Aí alguém fala, Paulo, mas isso aí vai atrapalhar seu engajamento. Eu falei, cara, engajamento é muito mais qualidade do que quantidade, pra mim. Eu prefiro falar bem pra 10 do que falar merda pra 10 mil. É, isso aí. E hoje, pra quem não tá ainda informado e vai começar a se informar, a gente vai ter, se não um encontro polêmico, pelo menos o que a gente vai tentar fazer aqui é trazer alguns raciocínios acerca de alguns dos maiores mitos da ciência do exercício. Percebam que os mitos, eles são muitos.
A gente realmente não conseguiria dar conta numa live aqui, num encontro de 1 hora e meia, dar conta de todos. Né? Nem numa vida. Não tem como. A quantidade de desinformação é muito maior do que a quantidade de informação. A quantidade de mentira é muito maior que a verdade e assim sempre vai ser, né? A gente também tem que fazer um ponto aqui, que a gente também não está aqui fazendo um viés de autoridade e querendo falar assim, temos 200 artigos publicados e por isso que o que a gente está falando é verdade. Não. As coisas que a gente tenta falar, elas são baseadas em estudos, baseadas em ciência. Então você escolhe se você quer acreditar numa opinião, tá? De qualquer pessoa que seja, ainda que seja opinião de um cientista, tá? Ou se você quer acreditar em padrões que são encontrados na natureza através da ciência, através de um método científico, através de probabilidades, da maneira mais transparente possível. É isso aí que a ciência tenta fazer, não é mesmo? E eu peguei alguns desses mitos com vídeos que eu já vi do Paulo, algumas coisas que ele tá sempre discutindo por aí, e também que o pessoal vive nos perguntando. Eu confesso que eu tinha feito assim, acredito que uns 20 slides, eu tirei alguns porque eu achei um pouco fortes demais. E a nossa intenção não é espantar as pessoas, a nossa intenção é informar as pessoas, tá? E a gente vai começar exatamente por esse aqui. Testosterona é sinônimo de desempenho esportivo. E a gente vai começar puxando um gancho, que eu sei que o Paulo é super informado, do que aconteceu recentemente nos Enhanced Games. E de publicações que o Paulo, inclusive, tem na área, né? Então vejam que desempenho esportivo é multifatorial, né? Não é um recurso bioquímico que vai resolver a vida da pessoa em termos competitivos, vamos botar assim. E as pessoas ainda acreditam que isso aqui é um fato, inclusive na modalidade que a gente pratica no jiu-jitsu. E a gente vive insistindo que isso não é uma verdade. A ciência já mostrou inúmeras vezes que isso não é uma verdade. Então tu acha que testosterona é sinônimo de desempenho esportivo ou não, ou em partes? Eu diria o em partes, por quê? Porque se a gente cai para os extremos, existe uma vantagem ou uma desvantagem. Por exemplo, se a gente suprimir totalmente a testosterona de um homem, ele pode ter uma desvantagem. Se a gente colocar doses suprafisiológicas absurdas, isso pode trazer alguma vantagem. Mas no esporte, né, as precisam entender que existem vários elementos, como você disse, vários elementos por uma questão multifatorial. E um dos problemas que a gente está encontrando hoje, principalmente quando a gente fala do treinamento resistido, é que houve uma estagnação do conhecimento e isso passou a ser substituído por uma aposta nas drogas. Ao ponto que, quando você vê um bom desempenho em alguma modalidade, normalmente as pessoas se precipitam em dizer, mas foi por causa das drogas. Vamos supor, no jiu-jitsu, né, no esporte assim, uma pessoa vai muito bem e fala, foi tudo graças às drogas. Uhum. E no desempenho a gente tem limites para isso acontecer. Você precisa também ter um componente de qualidade. Agora, no campo da hipertrofia, que aí a gente já não está mais falando de desempenho, né? Está falando do fisiculturista, aí, cara, as drogas fazem realmente a mágica acontecer, independente da bosta que se fizer. Mas nos esportes em que você depende de outras vias fisiológicas, você depende de produção de força, você depende de aprendizagem de movimento, de economia de movimento, cara, ela sozinha não vai fazer tudo. Ela sozinha não vai fazer tudo. Então, é muito importante a gente diferenciar as coisas. Você falou do desempenho. Desempenho é uma coisa. Quando a gente fala da hipertrofia pura e simples, aí você vai para outro espectro, sabe, Gui? E o que aconteceu nesse Enhanced Games foi que foi um fiasco. Os caras acharam que se deixasse o doping sozinho e liberado, eles iam promover uma modificação absurda, iam bater no meio esportivo. E não houve. Não houve. Né? Isso zoou a cabeça deles. E é o que eu digo pra galera, assim, por exemplo, se você vai no esporte, né, esporte mesmo, você vai ver, por exemplo, o acompanhamento de corredores, cara, são cientistas que acompanham esses caras. Você vai ver toda a vida competitiva da Paula Radcliffe publicada por um cientista que acompanha ela desde os 19 anos.
Você vai ver o Irineu Loturco aqui no Brasil, né? Cara, botando dados de atletas olímpicos. Você vai ver um monte de coisa interessante. Então, o conhecimento, ele trouxe elementos importantíssimos. Não adianta o cara achar que ele, sem o conhecimento e apenas com a droga, a coisa vai acontecer. Porque não vai. Não vai. Isso é fato, né? E um ponto que me puxa também, acho que uma aula que tu até tem ela aberta no YouTube, onde você fala sobre atletas transgêneros, né? Tem uma série de discussões acerca disso, e não são em todos os esportes que você tem uma quantidade circulante de testosterona maior e eventualmente mais massa muscular, isso confira qualquer tipo de vantagem. E especialmente em esportes onde a economia de movimento ao longo do tempo são mais determinantes, né? Isso vai envolver uma maratona aquática, enfim, isso foi o caso nos próprios Enhanced Games, onde eu acho que a única coisa que teve um recorde batido foi os 50 metros na natação, onde você demanda altíssima potência produzida num curto período de tempo, né? Então eu lembro que tu fala nesse vídeo assim, que é uma falácia você achar que ela vai ajudar em todos os cenários, né? Testosterona, mas outros hormônios também, né? Não, e tem outra coisa interessante, né, que até eu tava conversando com os amigos esses dias. Primeiro, né, vamos falar dos homens, que aí o cara às vezes fala em níveis ótimos. Imagina que a testosterona normal, ela tá daqui até aqui. Se você estiver mais perto daqui ou daqui, ela ainda é uma testosterona normal. Você não vai ter grande diferença nessas pequenas oscilações. Então, isso é algo importante das pessoas saberem. Ah, não, mas o cara com a testosterona de 1000 tá melhor do que o cara com a testosterona de 300. Não tá. Não tá. Isso aí não faz diferença. Só que aí vem outra desculpa, tu sabe, né? Então você tem o limite baixo e o limite alto. Aí você fala assim, mas a minha tá perto do baixo já tem mais de 2 anos. Só que as pessoas não realizam que um exame é só um recorte no tempo. E especialmente testosterona, que é pulsátil, ela vai acontecer muito de acordo com o horário do dia, que vai acontecer o exame, enfim, né, cara? Não, esse é um artigo no JAMA agora, né, falando que quando você avalia as baixas de testosterona e você vai ver a que for de fato atribuída a uma função prejudicada das gônadas, cara, isso é uma minoria. A maior parte, mesmo que você encontre uma testosterona baixa, é porque você dorme mal, é porque você está acima do peso, é porque você se alimenta mal. No geral é mais isso, né? Do que minhas gônadas não funcionam. Não, porra, vai dormir, vai comer bem, vai emagrecer, que a coisa se resolve. Mas uma outra coisa, Gui, que a galera esquece, né? É que grande parte dos esportes, ele não envolve apenas o músculo. Ele envolve, além de tudo que você falou, ele envolve estratégia e poder de decisão. E a testosterona, ela tem um papel muito importante que as pessoas não costumam dimensionar na cognição. Então tem, fora do campo esportivo, feito um estudo com operadores do mercado financeiro. E esses operadores do mercado financeiro, eles recebiam doses de testosterona que não eram altas e se avaliava o perfil de investimento que eles faziam. O que acontecia? Quando a testosterona dos caras subiam, eles começavam a colocar o dinheiro em coisa ruim, começavam a não fazer uma avaliação adequada. Um perfil de risco elevado, né? Então o risco aumentava muito e os caras começavam a errar demais. E se você está pensando em esportes que envolvem estratégia, componente cognitivo, controle de impulsividade, como, por exemplo, um esporte coletivo, o cara tem que tomar decisões ali de passar a bola, de se posicionar, de não cometer uma falta, de pensar tecnicamente, ter uma visão ampla. Então, numa arte marcial, não, o cara tem que ser agressivo. Nem sempre, o cara tem que ser estratégico também. Então a galera não considera que o fato de você subir a testosterona também influencia no controle cognitivo de estratégia competitiva, sabe? Então a galera tem que entender que a testosterona, ela tem uma função no anabolismo, ela tem. Agora, essa função no anabolismo, por si só, ela é interessante para quem? Para quem ganhar massa muscular, beleza, mas... E fora disso? E no esporte, no desempenho? Aí você vai ter que começar a reequilibrar esses valores e essas questões, né? É verdade. E o que nos leva ao segundo ponto: bomba prescrita por médicos é tranquilo. E olha só que interessante, ontem mesmo a gente saiu para almoçar em família,
aqui perto de casa, e aí um amigo, um cara eu não conhecia, assim, ele me reconheceu, acho que acredito pelo Instagram, assim, ô Gui, tudo bom? Posso falar contigo? Ele chegou assim, porque eu tava publicando alguns conteúdos em relação ao garoto Gunley, que a gente inclusive pode também desenhar um raciocínio aqui, e ele perguntou assim, ô Gui, tu sabe, eu faço só uma reposição de testosterona normal, com Durateston, eu vou morrer? Então, as informações acerca de tudo isso, elas são muito grandes. E o pior, muitas das informações foram, nos últimos anos, legitimadas por uma comunidade médica grande também. Então, qual que é a tua visão acerca desse assunto que é bastante polêmico e um assunto que agora, saindo do meio esportivo, um assunto que interessa muito as pessoas? Cara, a primeira coisa, né, quando alguém me fala assim, eu estou fazendo uma reposição, eu digo, foi diagnosticado que você precisa repor? Como? Primeiro, que é muito claro, você não começa uma prática dessa pelo exame de testosterona. Primeiro, você começa pela clínica. Em muitos casos, o que o cara te traz na clínica nem demanda que esse cara tenha testosterona dosada. É porque eu estou muito cansado, é porque eu estou com dificuldade de ganhar massa muscular, é porque eu estou com dificuldade de emagrecer e tal. Não, isso é a vida, isso aí você resolve de maneira comportamental. Aí depois, o cara dosou a testosterona. Beleza, ele dosou a testosterona. Agora, isso é hipogonadismo mesmo? Ou será que isso é algum problema, como eu falei, de composição corporal, qualquer coisa? Porque o que saiu no artigo do JAMA? Quando você vê o hipogonadismo devido a um problema de eixo, hipotálamo, hipófise, testículo, isso é menos de 1% de prevalência na população masculina. Então perceba, isso quer dizer que desses caras que vão no médico, de cada 100 caras que vai num médico, menos de um deveria sair com uma prescrição de testosterona. Aí porque eu pergunto para quem está assistindo, se você mandar 10 pessoas num médico hoje, num nutrólogo da vida, quantos vão voltar com prescrição de testosterona? 11, né? Porque os 10 vão receber um e tu ainda vai ganhar uma de brinde por ter indicado o cara aí lá. E aí, beleza. Então quer dizer que menos de 1% dos homens tem realmente a necessidade de receber um hormônio externo. Paulo, mas a prevalência de hipogonadismo fica entre 2 a 8%. Cara, esses 2 a 8% são devido a percentual de gordura alterado, segundo o artigo do JAMA. E se você colocar aí insônia, por exemplo, que problemas de sono são prevalentes em 70% dos homens acima dos 40 anos, filho, a maioria das pessoas não precisa repor testosterona, porque o corpo dele tem total possibilidade de produzir a sua própria testosterona. E aí é onde vem a questão. Paulo, mas eu estou tomando pouca. Essa questão do pouco não existe, porque o que o seu corpo libera é o que ele realmente precisa. Mas por que às vezes meu corpo libera 1.000, às vezes meu corpo libera 300? Porque é o que ele acha que é necessário para aquele momento. Então, dependendo da sua disponibilidade de receptor, dos seus equilíbrios metabólicos, seu corpo vai dizer assim, cara, o seu hipotálamo está ali rastreando o que acontece no seu corpo, ele fala, eu acho que eu preciso de 500, eu acho que eu preciso de 300. Então, se o seu corpo está variando ali, é porque o seu corpo está percebendo a sua necessidade. E aí, a galera fala, não, mas a reposição, ela é perigosa? Ela é perigosa. Assim como você tomar você tomar repondo ou não repondo, digamos assim, ela é perigosa, só que quando ela vem para suprir uma deficiência do seu corpo, o perigo que ela te causa compensa. Porque o perigo da deficiência é maior do que o perigo de você tomar testosterona exógena. Então, o fato de um médico estar te administrando não significa, a priori, que aquilo vai ser seguro. Se for um médico sério, significa que aquilo é menos arriscado do que o seu quadro de deficiência. Aí vem uma outra questão que é um gancho que apareceu na história do Gabriel Gunley. É falar assim, não, mas se você fizer os exames direitinho, você consegue se controlar. Gente, não consegue. Por exemplo, existem casos de pessoas que tomam uma vez e o eixo nunca mais volta ao normal. Existem casos de pessoas que tomam uma vez e desenvolvem cardiopatias. E uma série de aspectos, né, que os caras falam, mas se tivesse feito exame, o exame da cardiomiopatia,
ele não é pedido para jovens. Não é. Os exames que identificam cardiomiopatia não estão no roteiro de jovens. Você não consegue identificar, por exemplo, o crescimento de um tumor em vários tecidos. Ah, não, o tumor está crescendo aqui no seu fígado, está formando um... Você não consegue, por exame de rotina, você identificar isso. Você não consegue, por exemplo, ver degenerações do sistema nervoso central, porque tem uma aceleração do processo de demência. Você não consegue avaliar isso com exame de rotina. Você não consegue avaliar o desenvolvimento de, sei lá, de coronariopatias. Você não faz isso de rotina em meninos de 20, 30 tomografia anos, cardíaca para ver se aumentou a parede do coração e a massa. Pô, não tem, é isso aí, não tem como. E mais, então, assim, a gurizada tem medo, igual o caso do Gunlen, medo de fazer o exame de encontrar alguma coisa. Ainda que o problema esteja instalado lá. E aí é o outro problema que a galera não mede. Porque como é que você mede a dependência, né, de uma droga? Por exemplo, são duas formas clássicas. Você pega os ratinhos e bota em um canto da jaula, ele recebe a droga. Em outro canto da jaula, ou em outro compartimento, ele recebe o alimento. E aí você começa a avaliar onde o ratinho fica preferencialmente. E quando o ratinho começa a preferir ficar no lado que ele recebe a droga do que no lado que ele recebe a comida, cara, isso é um sinal meio bizarro. Né? Pô, ele tá preferindo se drogar do que se alimentar. A outra forma é você colocar catéteres, né, onde a droga pode ser introduzida, e o bicho ele aprende que se ele apertar um determinado botão, uma alavanca, ele vai começar a receber essa droga. E se o animal começa a apertar o botão para receber a droga num nível que coloca a vida dele em risco, é um sinal que ele desenvolve dependência. Então, quando você avalia várias drogas que passam por esses testes, o percentual de dependência de um estimulante é na casa dos 9%. O percentual de dependência do álcool, da maconha, é na casa dos 15%, 16%. Da cocaína também, fica ali 16%, 17%. Quando você vai para a heroína, isso chega nos 22%. Só que quando você vai para o anabolizante, isso bate 30%. É bizarro. É bizarro, cara. A possibilidade de uma pessoa se tornar dependente de esteroide é 2 vezes maior do que ela se tornar de cocaína. E aí, qualquer um sabe que se você quer evitar um vício, você não deve começar. Você não deve começar. Então, tipo assim, não, olha, eu vou deixar meu filho cheirar um pozinho aqui, eu vou deixar meu filho injetar uma heroína, só para ele experimentar e ver se é bom para ele. Filho, não vale a o partir risco. do momento que o cara se torna dependente, a autodeterminação dele acabou. Então, o próprio fato de dizer assim, o cara tomou porque quis, é uma falácia. Um viciado, ele não tem mais querer, sabe? Então, a partir do momento que um cara vai num médico desse, picareta, e recebe uma testosterona, ele está sendo introduzido num vício. E, gente, quando eu faço os paralelos da cocaína, né, a galera fala, mas que absurdo. Não, cara, o Freud achava que a cocaína ia ser a nova panaceia. A cocaína já foi remédio usado por médicos para tratar problemas psiquiátricos, problemas comportamentais. O cara dava cocaína. Então, todos esses medicamentos... o ópio já foi, cara. Os opioides, a morfina, os estimulantes, todos eles já fizeram partes de terapias. Só que foi interrompido porque perceberam que o risco não compensava. E o anabolizante é a mesma coisa. E, gente, não existe, Gui. Se uma pessoa estiver triste e você mandar ela cheirar pó, ela vai ficar felizona e vai dizer, cara, eu tô bem mais animado, né? Isso me tirou da depressão, tal. Se o cara tiver com a cabeça a mil ali, e o cara fumar um baseado, ele vai acalmar. Se o cara estiver sentindo dores, ele tomar uma morfina, um opioide, ele vai se sentir melhor. Mas a questão toda é a percepção que aquilo gera não compensa os danos né, ocultos que aquilo está movimentando. Então, o fato de ser um médico que está te administrando uma droga, continua sendo uma droga. E a maior parte dos problemas são impossíveis de serem rastreados. O que o amigo e a amiga que está nos escutando precisa pensar é que a tomada de decisão, a cognição após você fazer o uso dessas substâncias, ela já está enviesada. Você já não é capaz, apesar de parecer que sim, você já não é capaz de falar
que aquelas decisões são as suas decisões originais, que você tomaria quando você não tinha administrado esse tipo de droga. Tem muita coisa que não é falado, no caso do Gunning, por exemplo, uma coisa que eu acabei não fazendo vídeo, eu vi muita gente fazendo vídeo, apoiei, te mandei algumas coisas assim, porque eu acho Sim. que os teus vídeos ficaram muito bons, né? Nem vale a pena aqui também dar palco pra rapaziada, porque eu achei uma puta de uma sacanagem. O pessoal que apoiou isso ao longo de muito tempo, chegar e começar a fazer vídeo, ir para uns podcast monster e não sei o que, e tentar justificar das inúmeras Absurdo. maneiras, desde paracetamol até que não foi insulina. É que a quantidade de droga é tão grande que você não conseguiria estabelecer uma causa. Tipo, a conformação, né, morfológica alterada do coração, ela já estava vindo de um tempo já, né? Então tudo bem focar de miopatia hipertrófica, mas tem muita coisa envolvida. Uma coisa que eu não vi ninguém falar, Paulo, foi a administração de beta-bloqueador, que o pessoal faz uso porque aumenta muito a pressão sistólica, tem que administrar, e o que que acontece? No caso do Gunley, provavelmente de noite ali, né? Não tô falando que a causa foi insulina, mas era para dar suor, tremedeira, o corpo é capaz de te avisar de um risco de uma Sim. glicemia baixa. O corpo dele provavelmente jogou um monte de adrenalina no sangue, só que o beta-bloqueador tampou os receptores e a adrenalina circula, o cara nem sente, o cara morreu silencioso, dormindo ali. Então tem um monte de coisa que provavelmente não foi falada, né? E aí fora as pessoas que estão em volta do garoto, que se dizem aí profissionais da saúde, que nunca nem pensaram no primo non nocere, né? Primeiro, não fazer mal. É. A mesma coisa vale para inúmeros médicos, uma grande comunidade médica que apoia o uso dessas substâncias. E veja, o seu corpo é perfeito. Ele tem inúmeros radares desses hormônios. Se você toma um hormônio desse exógeno, você bagunça todo o rastreamento do corpo. O corpo é capaz de identificar se tem ou não tem e vai te ajudar a produzir, a secretar, enfim, cara. Casos tristes, né? Precisa às vezes acontecer um negócio desse pro pessoal acordar. Só que ainda assim, a gente vai nos YouTubes da vida, nesses podcasts, a gente vê muita gente, inclusive profissionais de saúde, idolatrando completamente essas pessoas, e isso é uma coisa que nos dá tristeza, mas ao mesmo tempo, o nosso papel ele não pode deixar de ser feito, a gente tem que estar aqui fazendo exatamente isso. Não, aquela história, né, aquela cena que ficou clássica, né, do Tropa de Elite, que o cara pega o Playboy e fala, é você que financia essa merda, né? É. Aí, cara, de vez em quando, as pessoas até ficam chateadas comigo, porque, por exemplo, entra um cara no meu perfil, né, e eu fiz, né, os posicionamentos sobre isso, e o cara fala, nossa, cara, que vídeo maravilhoso, eu acompanho você e eu acompanho fulano, eu gosto. Eu falei, cara, você não parou para pensar que você matou esse menino? Ah, não, ele era um menino maravilhoso, eu tava lá acompanhando. Eu falei, pois é, cara, você não parou para pensar que você é uma das pessoas que matou esse menino? Porque quando ele começa a fazer isso, e você tá lá dando like, dizendo que legal, eu curto seu trabalho, cara, você tá batendo palma pro cara se matar, pô. É isso aí. É O isso aí. amigo, o cara que gosta, é o cara chato, velho. É o cara que fala, meu irmão, não faz isso, cara. Você tá bem, isso aí vai te fazer mal, para. Pô, você não precisa disso, você é um menino bacana. Eu já te segui independente disso, tal. É isso que as pessoas devem fazer. Tanto que eu vivo tão alheio desse mundo, né, que eu só tomei conhecimento da existência desse menino depois da morte dele. Uhum. Aí eu fui atrás, eu fui ver a história. Pô, o menino era competidor de carta Pokémon e começou a crescer, ele tinha muita força. Cara, mas esse menino poderia ter uma história tão bonita. Só que o que aconteceu? O mercado do fitness da maromba, Gui, ele se tornou uma máquina de sugar as pessoas que podem trazer recurso. Então, vamos supor, chega lá o cara fortão, né? O Bitelo, é um pedreiro fortão. Aquele cara, ele pode crescer sozinho. Só que alguém suga ele para dentro do meio maromba, suga o cara, daqui a pouco descarta ele de novo. Acabou, o cara sumiu. Ah, não, o menino Gunley é um menino bacana que tá crescendo. Opa, traz ele pro meio da gente. E o meio para onde esses caras são sugados, se ele não entrar no meio das drogas, ele vai sumir. E se ele entrar no meio das drogas, ele vai morrer e sumir. Porque o que você falou é muito importante. Hoje, no fisiculturismo, você não é mais sobre esteroide anabolizante. É sobre uma mistura de um monte de coisa errada. O treino é errado, a alimentação é errada, a hidratação é errada. E aí, cara, não dá mais para dizer se esses caras estão morrendo de uma coisa ou outra. Mas o que eu posso dizer com segurança?
eles não morreriam se não tivessem entrado nessa meiuca aí. Não, isso com certeza. Com certeza. Né? Com certeza. Porque essa meiuca foi quem botou, seja o beta-bloqueador, seja a insulina, seja o esteroide, seja o estimulante, seja o overtraining, que o cara vai ter que compensar por outros caminhos, seja o jejum, seja a desidratação, seja o diurético. Porque o cara fala assim, mas isso foi o diurético. Fala, não interessa, porque um cara natural que treina com base na ciência, ele não toma diurético, ele não faz jejum, ele não toma bomba, ele não faz nada disso. Nada disso. Não faz nada disso. Então, é o meio que tá matando. Não, pode ter certeza. E o meio maromba, o meio fitness, né? A gente não faz uma fala querendo seccionar, separar. A gente tá no meio do treinamento de força, só que a gente vive não dentro de uma bolha em que acredita tudo. A gente tende a ser um pouco mais cético em relação às coisas. E o que acontece é uma puta de uma confusão de vieses de informação misturados, né? Então você tem ali parte do resultado. No caso do fisiculturismo, o desempenho, vamos botar aqui o desempenho é hipertrofia e perder gordura, botar shape, etc. Vamos chamar isso de desempenho, porque eu não acho que fisiculturismo é esporte, isso eu deixo muito claro, enfim, né? O viés de informação é tão grande, tão confuso, que a pessoa ela ganha o desempenho por causa do aporte hormonal, e ela quer justificar isso através de métodos avançados de treinamento, num detalhe que funciona, não funciona, o pé vira aqui e lá. E você, meu amigo, minha amiga, que está nos escutando aqui, 99% desse monte de falácia acerca de métodos avançados, hipertrofia regional, não funcionam ou não foram minimamente comprovados pela ciência. Comprovado pela ciência é punk, eu nem gosto de falar isso, porque ciência não comprova, né? Ciência mostra uma menor incerteza acerca das coisas, é isso que a ciência faz. E esse é só uma das falácias corriqueiras aí do meio. O método X é melhor para hipertrofia local, o método X é melhor que o Y, né? E essa é uma discussão relativamente antiga. O pessoal tenta encontrar numa minúcia de leg de ladinho, ou de posições, ou de variações de exercício, algo que potencialize algum tipo de hipertrofia numa camada a mais do músculo ou não. Aí a gente pega e volta lá na fisiologia básica e começa a perceber que, olha, o motoneurônio ele chega no meio da fibra e o sinal é propagado igualmente para ambos os lados, tanto para a origem quanto para a inserção. Você faz um raciocínio muito simples que você aprende na fisiologia básica lá na graduação, já não dá para acreditar nisso aqui. Não é? E até que isso aqui se prove verdade ou mentira, cara, precisaria de um estudo muito robusto, que provavelmente, para ser tão robusto assim, cara, ninguém investiria um dinheiro para responder uma pergunta que não é relevante assim para a maioria das pessoas, percebe? Isso aqui é um tipo de coisa que tu vive discutindo, né? Gui, porque o que acontece, né? Eu falo pra galera que a evidência, ela também, ela vem a priori para saber se vale a pena a coisa continuar a ser discutida, né? É igual, por exemplo, saiu um estudo mostrando que se você mudar o pé assim, você hipertrofia partes diferentes da panturrilha. E eu digo, filho, eu nem preciso ler um estudo desse, porque eu já tenho evidência a priori sobre anatomia, sobre cinesiologia, para entender que isso não é possível. Sabe, se alguém me trouxer uma evidência dizendo que a água que está nesse copo, o cara conduziu um estudo dizendo que a água está nesse copo, ela vai virar chocolate se eu jogar um catarro dentro dela. Saiu um estudo, falou, velho, não dá. Eu nem vou ler um estudo desse porque a hipótese já é absurda por si só. Então, hoje, infelizmente, cara, tem laboratórios muito bons que foram sequestrados por isso. Você vê laboratórios aqui no Brasil, por exemplo, muito bons que conduzem pesquisas com idosos. Só que aí entra um menino, um estudante no laboratório que gosta do marombeiro e tudo, e o cara se dedica a conduzir dentro desse laboratório pesquisas para responder inutilidades, para saber se o cara vai hipertrofiar a parte de baixo do bíceps de cima. E, gente, não tem como. E mesmo que, porventura, o cara identificasse isso, a relevância clínica não é o que você sugeriria de dizer assim, então o músculo vai mudar de forma. Não tem como o músculo mudar de forma. Você pode pensar numa hipertrofia não uniforme se o cara faz uma determinada atividade e aí
ele consegue aumentar o comprimento de fascículo, se ele faz ação excêntrica e tal. Mas isso é uma adaptação estrutural para o cara receber aquela carga. Não é uma adaptação estética. E aí tem um estudo interessante, sabe, sobre isso, porque ele bota grupos para fazerem diferentes tipos de exercício. Inclusive, você mandou esse estudo no grupo lá, né? Uhum. Do posterior de coxa, dos posteriores de coxa. E aí ele mostra que, no final das contas, você dá o mesmo protocolo e as pessoas respondem de maneira diferente. Tipo assim, eu posso fazer esse exercício e eu vou ter uma maior hipertrofia num lugar, você vai fazer o exercício, você vai ter em outro. E aí, o que está acontecendo hoje na educação física? Você pega o cara que nasceu com formato de músculo e ele foi abençoado por aquilo. Geneticamente, ele tem aquele formato de músculo. E esse cara faz um treino. E aí, o cara inventa, ele pensa assim, cara, ou ele acredita mesmo nisso por ignorância. Eu preciso fazer as pessoas acreditarem que eu tenho o segredo para ter esse formato. Isso não é uma benção genética, isso é um processo que eu construí. Aí ele cria uma variação absurda, e alguém olha e fala, pô, realmente, talvez o meu músculo não tenha o formato do músculo desse cara, porque eu nunca fiz essa variação com o polegar para fora aqui, o supino, sei lá. E o cara propõe isso. Só que no final das contas, a priori, você já olha aquilo e fala, cara, por que eu tô parando para conversar sobre isso? Porque se houvesse uma formação básica adequada, qualquer profissional de educação física olharia para isso e ignoraria. Mas aí onde vem o problema, né? O profissional de educação física, porque a pessoa que trabalha com exercício, ele parece que ele nega o básico da sua formação. Ele nega a anatomia. Ele nega a cinesiologia. E aí eles começam a adotar essas perspectivas confundindo as coisas. Tipo dizer, não, mas faz e sente. Aí o cara vai dizer, pô, mas eu estou sentindo. Só que o cara não entende que o mecanismo de sensação, ele não tem nada a ver com resposta de hipertrofia ou mesmo com movimento. Eles são representações corticais e regiões sensoriais. E velho, isso tem nada a ver com nada que interesse, sabe? Então a galera fica desviando o foco das coisas para onde não há importância nenhuma. Ah, o cara tem o músculo desse jeito, então deve ser esse exercício. Não é. Ah, mas eu sinto, o exercício deve ser bom. Não é. Tem explicações muito mais óbvias a priori para isso tudo, para o que você sente, para o formato do músculo do cara. E assim, a gente sabe que a prática, ela tenta se complementar à ciência há muito tempo. Muitos dos métodos avançados conhecidos hoje, pode dar o nome que for, inventar um novo nome, eles provavelmente já foram testados na prática há muito tempo, na história do fisiculturismo. O Paulo Gentil tem aulas maravilhosas sobre isso, sobre o quão deturpada é também a história do fisiculturismo. E tudo bem você ter esses métodos avançados. O que acontece é que as pessoas tentam, na ciência, puxar esses métodos e tentar comprovar, porque já existe o viés de confirmação, eu já acho que aquilo funciona e eu tento levar para a ciência depois, e provavelmente o que eu quero encontrar é aquilo que eu já achava. Se eu não encontrar, aquilo vai gerar uma confusão mental absurda. O cara começa do fim, né, Gui? Ele começa provando. Tem até um estudo desses que é interessante, que o cara usou variação de exercício e não encontrou diferença em hipertrofia na uniforme. Você deve conhecer o estudo. Aí, a discussão do cara é como se ele tivesse encontrado. Você fala assim, cara, não dá, velho. Você tá tentando dizer algo e nem forçando a barra você encontrou, pelo amor de Deus. No exercício baseado em evidência, na prática baseada em evidência, na meta-pesquisa, a gente chama isso de hacking, que lembra a ideia de você hackear, mas hacking nada mais é do que hypothesizing after results are known, ou seja, você fazer hipóteses depois que você já sabe os resultados. E essa é uma prática comum em um monte de periódicos que é publicado como resultado positivo, ou seja, né, você encontrou os resultados e aí depois, a minha hipótese era essa. É completamente deturpado o raciocínio, cara. É uma loucura, uma loucura. E assim, eu, né, até o meu livro é um dos primeiros a discutir métodos, né? E o que eu sempre discuto quando eu vou discutir métodos é assim, gente, o exercício vai levar à hipertrofia. Então, o desfecho, ele não muda. O que pode mudar é o caminho que vai te levar até o desfecho. E a escolha do caminho, ela tem que ser feita de maneira fundamentada. Por exemplo, eu vou mudar para um exercício com menos carga, porque eu tô com dores, eu tô com alguma limitação. Então de repente eu vou usar momentos isométricos, eu vou usar controle de velocidade, beleza. Eu não posso gerar uma resposta
é simpática muito alta, ou eu não posso recorrer tanto ao metabolismo glicolítico, então eu vou ter que subir a carga, enfatizar a excêntrica, mas no final das contas, o desfecho é o mesmo. Né? Eu sempre dou o mesmo exemplo. Eu posso sair da minha casa e ir para a padaria. O meu objetivo é chegar na padaria, mas se estiver chovendo, eu vou por baixo da marquise. Se tiver sol, eu vou andando pela grama. Se eu tiver com o meu cachorro, eu vou dar uma volta maior para no espaço aberto. Então, assim, eu vou chegar lá do mesmo jeito. Qual é o melhor caminho de eu chegar na padaria? Depende, velho. Depende. Então, os métodos, eles são caminhos. O que a pessoa confunde é achar que o método vai te levar para um desfecho diferente, mas ele não vai. Não vai. Né? Tanto que eu falo para a galera, e saiu um estudo muito bacana sobre a prática de levantadores de peso. Irmão, os caras não variam o exercício. Levantador de peso passa a vida inteira fazendo a mesma coisa. O grande segredo continua sendo ali volume, intensidade e frequência. Como é que você distribui essas cargas ao longo da semana? Isso continua sendo avançado. E hoje com capacidade maior de monitoramento de inúmeras variáveis. É isso que as pessoas deveriam estar estudando. Não fazendo o curso de biomecânica com setinhas, apontando variações, porque é inútil. Se você for capaz de equalizar volume, carga, frequência, vai dar na mesma. Não investe tempo, dinheiro em uma coisa que, cara, não tá te adicionando nada. Tenta ser autossuficiente em termos de interpretação. No começo é difícil ler um gráfico, interpretar um estudo, mas depois o negócio vai. E mais uma no meio do fisiculturismo, de maneira geral, e da estética e da hipertrofia, que é muito complicado porque as pessoas estão baseando inúmeras suposições numa subjetividade que chamam de desempenho, que no caso é a forma do corpo. Vocês não têm ideia da dificuldade que é para avaliar volume muscular, secção transversal, mesmo os métodos mais avançados. Vamos pegar que pega em 3D o músculo lá, a tomografia, tá? É difícil, qualquer mudança de angulação articular, o ventre do músculo aumenta e o tamanho da secção transversal vai mudar. Se você fizer biópsia e botar a agulha num ângulo errado, você vai pegar uma outra porção de músculo. Se você pegar um momento onde o músculo tem uma maior retenção hídrica, ele vai estar mais volumoso. Isso não significa... A definição do corte, né, Gui, da imagem. A definição, o recorte, para você calcular o volume, a área. Então, tipo, existe um erro de medida, toda mensuração, né, todo método de avaliação tem um erro de medida. Toda testagem tem um erro de medida. E se esse erro de medida tá dentro de uma variação que a gente chamaria de adaptação do treinamento, aquilo não é uma melhora. Porque tá dentro do erro. Então são coisas básicas que às vezes a gente tem que pensar assim, calma, não é. Aí você chega lá num campeonato de fisiculturismo, é avaliado subjetivamente, olhando... Não é, o olho humano não é capaz de identificar no centímetro, assim, não é assim. Aí eu, de vez em quando, eu vejo os caras putos da cara, mas eu tava tão bem esses dias, um amigo meu lá, o nutricionista, o Thales Fachin, ele tava com um cara muito generoso, assim, comunica a ciência muito bem, um garoto que comunica a ciência muito bem. Ele tava com uma atleta de fisiculturismo, não lembro a categoria, e, cara, fizeram um trabalho perfeito, maravilhoso, chegou na competição, não deu o resultado, mas Thales, como é que tu vai atribuir o teu resultado ser bom ou não por causa do julgamento subjetivo do indivíduo que tá olhando, que provavelmente tem algum viés com alguma pessoa que tá ali. Cara, a gente não consegue nem... pode ter o maior ventilador do mundo, é difícil limpar essa poeira. É difícil. É muito difícil, para não dizer impossível. E aí a outra, que é uma briga minha, meio que... cara, eu já li, eu acho que todos os estudos disso aqui, todos, cara. E até tem um ou outro estudo que se propôs a fazer umas coisas legais, identificou. A minha briga com isso, rapaziada, é o seguinte: é o viés comercial maior do que propriamente o desfecho ser relevante. Até porque a eletroestimulação funciona. Quando funciona em algum estudo, ela tá misturada no meio do treinamento de força. Ela tá misturada. E aí você não consegue separar porque você tá treinando força junto. Agora, se fizesse um estudo só comparando eletroestimulação e só treinamento de força, cara, não tem como. Então, os próprios estudos são uma confusão. E as promessas, elas são completamente irreais do ponto de vista de fisiologia. Treinos de 20 minutos queimando 1000 calorias, o que é humanamente impossível. Eu acho que não existe um animal que é capaz de fazer isso aí. Viraria uma tocha, né? Pô, que loucura, cara, não tem como. E essa também foi uma briga que tu comprou um tempo atrás, né?
Comprei. E o que acontece, né? Até um grupo ficou chateado, né? Porque eu tinha muita associação com umas universidades alemãs e muito dessa eletroestimulação, desse hype, veio da Alemanha, que as empresas eram alemãs. E É. um bom pesquisador com o qual eu já tive associação, ele estava com o nome metido em tudo isso, mas o cara ganhava salário. O cara ganhava salário para fazer essa pesquisa, né? Então, assim, o que eu falo sobre o lance da eletroestimulação é com relação à base da fisiologia propriamente dita, né? Por que o seu músculo contrai? O seu músculo contrai porque sai um impulso do seu sistema nervoso central, pode ser da medula se for reflexo, pode ser do seu córtex motor, movimento voluntário, e aí você vai ter despolarização e tal, transferência de troca de bombas de íons, você vai ter contração muscular, beleza. Então, você precisa desse impulso elétrico, grosso modo, né? Um italiano lá, o Galvani, pegou sapos e deu choque, descobriu que os bichos poderiam ter contração. Eu fiz igual a você, eu fui obsessivo, estudei tudo. Todos. Li, cara, dezenas, se não centenas de artigos. Fui lá nos trabalhos originais do Galvani com um sapinho para ver o bicho dando choque. Aí, beleza. O que eu explico para a galera é o seguinte. Então, você depende de impulso elétrico. O que vai fazer o aparelho de eletroestimulação? Gerar um impulso elétrico. Tá. Então, na verdade, ele está fazendo a mesma coisa que o seu sistema nervoso faz. Ponto número 1. Se você gera um impulso elétrico e por cima desse impulso elétrico você consegue fazer um exercício, é porque esse impulso é uma bosta. Uhum. Porque se o impulso do seu sistema nervoso sobrepõe o externo, é porque ele é uma bosta. Porque eu fui policial federal, eu era operador de taser. Quando você dava um choque de taser, ninguém contrai por cima do choque de taser. O cara fica... né? Então pronto. Acabou, velho. Acabou. Então essa contração é muito ruim. Ah, Paulo, mas e se eu aumentar e trouxer uma contração muito intensa? Aí você tem um problema. Você tem estruturas na sua fibra, como por exemplo, fuso muscular e órgão tendinoso de Golgi, que avaliam o grau de alongamento e de contração respectivamente. Para que serve o órgão tendinoso de Golgi? Para avisar para o seu corpo que aquela contração pode ser lesiva. Então, se você correr o risco de induzir externamente uma contração muito alta, o seu corpo não tem capacidade de interromper aquela lesão. E aí você tem um problema muito sério na eletroestimulação. Ou você erra para baixo e aquilo não serve para nada, ou você erra para cima e aquilo te lesiona. Inclusive, tem casos de rabdomiólise gerados por eletroestimulação. Eu tenho um caso que aconteceu comigo, né? Meu pai era militar e ele levou uma vez um aparelho de eletroestimulação para casa. E eu peguei, deixei aquilo no abdômen que eles usavam para reabilitar pessoas com doença neurológica. Aí eu levei para casa e botei na minha barriga e tirei um cochilo. Meu irmão, quando eu acordei, eu não conseguia me movimentar. Assim, Nossa. doendo tudo, cara, moído. Aí assim, aí a galera fala, poxa, Paulo, então como é que eu faço, né? Porque assim, se eu colocar muito eu me lesiono. Se eu colocar para baixo não funciona. Como é que eu faço? Deixa o teu cérebro coordenar essa porcaria, vai lá e faz o exercício, porque a única possibilidade de eletroestimulação valer a pena é quando o seu sistema nervoso não consegue produzir contração, que é um lesado medular, uma paralisia. Um idoso acamado por dinapenia e sarcopenia. Aí, inclusive, a magnitude de efeito ela é relevante. Né? Você vai ter uma resposta em relação à manifestação de força e algum volume muscular acontecendo, mas só. Não para você que é jovem e ativo. Só que as pessoas vão no estúdio de eletroestimulação e a pessoa que é leiga, ela vai falar assim, cara, mas eu nunca senti tão cansaço periférico no músculo e etc. E o profissional que tava lá com os botãozinhos, com os eletrodos, vai falar, pega mesmo, tá vendo? Porque tem um conflito comercial por trás. E o cara se forma, faz um curso, compra aparelho que é caro, ele entra no mundo, ele não consegue mais sair. Como é que ele vai pegar e falar que aquilo que ele tá fazendo é mentira? Ela não deveria nem ter entrado no mundo. E você sabe, Gui, que eu fui processado pela essa galera que tem essa franquia, né? Os franqueadores desses estúdios de personal, que é um lixo. O cara bota um coletinho e começa a fazer polichinelo, fazer as coisas. Meu irmão, se você tá para fazer uma calistenia daquela sem carga, o impulso nervoso que você precisa para contrair seu músculo é muito fraco. Só que ainda assim a eletroestimulação é tão fraca que aquele impulso fraco consegue fazer você se movimentar. Então pensa exatamente, que ele é ruim. Exatamente.
Aí eu mostrei os estudos. Cara, mesmo os estudos financiados pelo fabricante, eles dão ganho tipo de 600 gramas de massa magra em 6 meses, pô. Não tem nem o estudo patrocinado pelo fabricante consegue um resultado decente. Nem eles. Em idoso. Pô, eu pego um idoso 2 meses, eu faço um maluco ganhar 20% de força. O cara não consegue. O cara consegue fazer 6% de força em 6 meses em um idoso. Então, né, os caras me patrocinaram por concorrência desleal. Você sabia que... Por quê? Porque eles diziam que por eu ser um vendedor de produtos associados ao conhecimento, então eu estava aplicando, fazendo uma concorrência desleal com eles ao revelar as mentiras dele. Velho, a ação, meu irmão, é ridículo. Tanto que eles retiraram. Eu acho que alguém chegou e cutucou o ombro deles e falou, bicho, não vai dar, você vai não deixar vai pra essa frente. ação correr. Porque eu falei, eu quero que essa ação corra, que eu vou publicizar com o nome da empresa e o caralho falando. Porque os caras tentaram me processar, fizeram ameaça, um monte de coisa. Eu falei, velho, não tem como. E outra, Gui, eu trabalhei em hospital. Quando uma pessoa está extremamente debilitada e você coloca um eletroestimulador, o limiar de excitabilidade do cara é muito alto. Você não consegue fazer uma pessoa acamada há muito tempo responder com um estímulo baixo, não. Aí, às vezes, até no cara acamado, você tinha que subir tanto a frequência que a pessoa não aguenta. intensidade daquele estímulo, você fritava a pele da pessoa, velho. Você fritava a pessoa. Então, até mesmo quando a gente vai para o indivíduo acamado, cara, a eletroestimulação é muito limitada. Se o cara consegue fazer movimento, o movimento sempre será melhor. Sempre será melhor. Não tem dúvida. Não tem dúvida nenhuma. Fez movimento? Movimento. Acabou. E uma outra discussão que volta um pouquinho aqui, essa discussão do uma coisa é melhor do que a outra, ela acaba remetendo a muito o assunto dentro da prática baseada em evidência. Por quê? A gente tenta ensinar lá no nosso curso que para você conseguir minimamente dar uma inferência de que uma coisa é melhor do que a outra, você precisa de alguns aspectos. Primeiro é você ter um desenho de estudo adequado para isso. O desenho de estudo adequado para você ver se uma intervenção funciona ou não funciona, ou se uma é melhor do que a outra, ou não é pior do que a outra, são ensaios controlados. Você vai precisar de um grupo controle, vai precisar de um N amostral grande para você não ter uma interferência tão grande de erros de medida, ter esse poder amostral, conseguir mostrar que aquilo lá pode ser aquela amostra pode ser realmente representativa, o mais próximo possível da verdade. Então, todas essas discussões que ficam acerca de um exercício é melhor do que o outro, de um método é melhor do que o outro, elas logo de cara, elas já são meio que irrelevantes, porque quando você vai atrás dos estudos mais robustos, você não encontra, a discussão ela fica num cenário da hipótese, da suposição. E eu acho que parte do que as pessoas acabaram não entendendo com toda essa discussão do elevação pélvica é ou não melhor do que agachamento, que as pessoas não estavam entendendo que o Paulo não tava falando assim, agachamento é melhor. Ele estava falando que uma não é superior do que a outra, a gente não sabe. Não tem como. Agora, você começa a botar camadas sobre risco, sobre posicionamento corporal, coluna, aí entram outras camadas que não é só a hipertrofia que está em discussão. Antes de tu afirmar ou não, conta um pouquinho da história de como é que começou, para que a gente, enfim, né, trace algum raciocínio por trás, porque tu viveu toda a história por trás disso com os estudos. Sim. Inclusive, tá lá no curso, exercício baseado em evidência, a gente pega um desses artigos aí, a gente, não dos teus, mas do Brett Contreras e do Schoenfeld, pra gente usar como exemplo de como identificar vieses, né, e como identificar o que você não deve ler ou não deve gastar tempo lendo em relação a um estudo por tão mal feito que é, assim, e de verdade. E fora que o pessoal nem conhece, assim, né, que um tem o apelido de Doutor Bumbum e o outro, mais famoso na internet, talvez um dos caras que mais publica, talvez que seja o cara que é considerado a maior autoridade do mundo aí em estudos de hipertrofia. Né? Tem um site lá, Look Great Naked, né? Pareça bonito pelado. Esse é o site do cara, tipo... Enfim, vai lá. Então, o que acontece, né? Charlatanismo, a definição de charlatanismo é
você criar um problema e vender uma solução fictícia para o problema que você criou. Isso é o charlatanismo. É o cara que andava com garrafadas mágicas e dizia, você tá amarelo, você tá doente. Cigano, o cigano que chegava na cidade, vendia a solução no potinho mágico. Isso, são esses caras. Ele já inventava o problema e vendia a solução mentirosa. Então, um cara resolveu se tornar famoso no meio fitness. E o problema que o cara inventou é que as pessoas não conseguiam ter resultado para a bunda. Assim, tudo bem, a humanidade sempre teve os mesmos resultados, a galera sempre teve bunda, mas ele resolveu dizer que um problema da humanidade era a bunda. E aí ele pensou, eu preciso criar uma solução para o problema que eu inventei. E o problema, a solução que ele criou foi dizer que ele inventou um exercício novo chamado elevação pélvica. Só que a elevação pélvica sempre existiu, sempre existiu. Tudo, desde a yoga, sempre existiu. Mas aí ele disse que o jeito que a elevação pélvica era feita antes não servia, e aí ele teria que criar uma máquina em um jeito específico para fazer aquilo. Então esse cara criou o elixir dele do cigano, que era uma máquina de fazer elevação pélvica, e criou um laboratório de bunda, o Glute Lab, né? E com isso ele começou a fazer blog, não sei o quê, e se titulou Senhor Bunda. Pô, eu sou o cara que vai resolver, eu sou o Senhor Bunda, o Mr. Glute Guy, The Glute Guy. E aí esse cara resolveu justificar a panaceia dele, se tornando um pesquisador. Ele foi lá na Nova Zelândia, né? E fez um doutorado. E no doutorado dele ele fez duas coisas. Estudo de eletromiografia. Os colegas que estão assistindo, né, eu falei para vocês anteriormente que o músculo contrai devido a impulsos elétricos. E uma das maneiras de você saber se o músculo está ligado ou desligado é você colocar sobre a superfície da sua pele, sobre determinado músculo, eletrodos. E esses eletrodos captam essa voltagem que passa por ali e dizem, esse músculo está ligado, porque a voltagem que está passando por ali está alta. Só que isso é uma voltagem lida por cima da pele. Ela não fala se o músculo vai crescer, ela não quer dizer nada além de dizer se o músculo está ligado e desligado. Eu não estou dizendo que ela é inútil. Ela pode ser usada dentro de diversos parâmetros para trazer avaliações importantes. Pô, esse músculo está acionado, ele está ativado dentro desse regime de trabalho, isso pode ser interessante para dizer sobre fadiga, sobre padrão de comportamento. Mas para a hipertrofia ela não diz nada. E ela tem um problema, porque quando você deixa o músculo numa posição encurtada, né, por você ter mais fibras concentradas embaixo do eletrodo que está na pele, a voltagem que passa por ali sobe muito. Então, qualquer contração numa posição encurtada, ela vai dar. E a elevação pélvica, ela deixa o seu glúteo numa posição muito encurtada. E some-se isso ao fato de você dizer para a pessoa, agora aperte seu glúteo isometricamente, aí você tem todo o potencial para ter uma energia gigantesca ali. Beleza. Então ele conseguiu, por exemplo, nesse estudo, verificar uma ativação assim de 200 e tantos por cento do glúteo. Aí alguém falou, Paulo, mas o que é 200 e tantos por cento? Falou, eu não sei, porque na minha ideia, 100% é o máximo que algo pode existir. Se você está comparando algo dentro do... quantas fibras eu ativo? Até 100% das fibras que você tem. Isso é o que a gente chama de normalização. Eu pego um procedimento em que você consiga ativar 100% das suas fibras e ele vira minha referência. E qualquer exercício é comparado com 100%. Se eu tenho algo que deu 200%, 300%, esse algo está muito errado. Ou a minha referência está errada, ou eu usei um artifício que gerou algum ruído no meu sinal. E a outra coisa que ele fez, além disso, né, de arrumar algo que dá 200% de ativação, foi fazer uma intervenção com incrível N de 2 pessoas. Ele pegou 2 gêmeas monozigóticas, colocou uma gêmea para fazer elevação pélvica e uma gêmea para fazer agachamento. E aí ele mesmo fez o ultrassom, ele é o cara que queria saber se o resultado dava ou não dava. Gente, quando vocês verem estudo com ultrassom, lembra o cara colocando aquele transdutor para ver se a mulher está grávida? Então, cara, se você aperta um pouquinho o ultrassom, você aperta o tecido, seu músculo diminui. Se você folga, seu músculo aumenta. É igual você medir uma coisa com fita métrica, você apertar a fita ou folgar a fita. Vai dar um erro de medida. Então, se a pessoa que está fazendo a medida tiver interesse no resultado, isso aí já é um problema gigante. Mas ainda assim,
o cara com um incrível N de uma pessoa fazendo agachamento e uma pessoa fazendo elevação pélvica, ele encontrou uma diferença de frações de milímetros. A diferença não é nem 1 milímetro, é de frações de milímetro. E aí o cara disse que a elevação pélvica era muito boa. Ele vendeu isso à torta e à direita e virou o Glute Guy, né? O cara que tinha um laboratório de glúteo, o maior entendedor do mundo de glúteo. E esse cara é muito associado com o Brad Schoenfeld, eles são grandes amigos, parceiros de negócio. Eu arriscaria dizer até comparsas, né? Porque quando o cara é parceiro de coisa assim, pra mim é comparsa. Pro pessoal que tá, antes, te interrompendo rapidinho, o pessoal que tá em casa nos escutando, que às vezes não tem conhecimento assim de ciência, o que é um N amostral, uma amostra, eu sempre dou exemplo para os alunos do saco de feijão, né? Quando eu quero falar sobre N amostral e poder amostral. Então imagina que eu vou te entregar um saco de feijão tampado, tá? Vou entregar pro Paulo um sacão de feijão tampado assim, e eu sei que lá naquele saco tem 70% de feijões brancos e 30% de feijões pretos. Eu sei, Paulo não sabe. Vou lá e entrego um saco de feijão. E eu peço pro Paulo, dá uma primeira mãozada aí e pega 2 grãos de feijão. Essa primeira mãozada do Paulo é um estudo. Ele vai pegar uma amostra. E a gente quer saber, com aquela amostra, qual é a população de feijões brancos e pretos. E o Paulo vai lá e pega 2 feijões. 2 feijões pretos. Qual que vai ser a nossa conclusão desse estudo? Que 100% da população é de feijões pretos. Quando eu sei que, na verdade, é de 30% apenas. Então esse é o grande problema de fazer um estudo com N amostral pequeno. Aquilo não é a representação da verdade. Isso provavelmente podia pegar 2 feijões, um branco, um preto, ia dar 50%, 50%. Ainda é longe da verdade de 70 e 30. Então o que a gente tinha que fazer? Pega uma amostra maior, uma mãozada com 10 feijões. Opa, aqui eu consigo ter 7 para um lado, 7 para o outro. Depois eu pego outra mãozada, porque vai ter uma mãozada que eu vou pegar um 40-60, outra 50-50. Então a única forma de você chegar mais próximo da verdade é, fazendo vários estudos, com várias mãozadas grandes, para chegar o mais próximo possível da verdade. E nem ir assim, isso seria a verdade. Então, quando você vê um estudo assim, você nem lê. Não lê, não gasta tempo, porque aquilo não é verdade. Aquilo lá foi um doutorado de um cara que fez, algum orientador aceitou que aquilo fosse feito, e aquilo caiu na internet. E é isso. Uma farsa, né? E sem contar, né, Gui, que até o procedimento para você pegar essa amostra de feijão, ele tem que ser controlado. Vamos supor, porque se eu for um cara sacana, o que eu posso fazer? Colocar todos os feijões brancos no fundo e todos os pretos em cima. Então, toda vez que eu pegar dessa maneira enviesada, só vai sair preto. Genial. Entende? Então o cara ainda tem que sacudir aquilo para ele ter uma randomização, para ele pegar de maneira aleatória. Porque senão eu só vou pegar o que eu quero. Não, então eu quero pegar só o branco. Eu sei que ele tá no fundo, eu vou meter a mão lá no fundo e puxar. Então o cara ainda tem que ter uma randomização, tem que ter um procedimento de seleção, que é maravilhoso esse seu exemplo, e muita coisa em volta dele também, né? Até para você selecionar. E até mesmo a imparcialidade de quem está coletando. Porque aquilo que eu falei, se eu quiser achar feijão preto e olhar para o saco, eu posso catar só feijão preto. Né? Eu posso catar só feijão branco, se eu quiser, se eu for parcial. Por isso que o cara que está fazendo a coleta não pode ter interesse no desfecho. Velho. É isso aí. Senão ele vai não pegar tem o que como. ele quer. Não tem como. E aí o cara criou o seu império. Só que qual é o problema? Isso é algo que, além de ser um lixo de estudo, é algo que a priori não faz sentido. Porque a gente já tem conhecimento suficiente de resposta de hipertrofia para saber que o trabalho na posição alongada, se não for melhor, ele é igual do que o trabalho na posição encurtada. Então é impossível. Eu tenho N estudos sobre todos os músculos mostrando isso. Sabe, que o trabalho na posição alongada ele traz mais hipertrofia do que o trabalho na posição encurtada. Então, mesmo que um cara me aparecesse com um estudo desse, eu chegaria e dizia assim, cara, você meteu a mão no saco de feijão uma vez e fez do jeito que você queria, porque não existe fundamentação, porque se eu observar o saco de feijão, eu sei que tem 70-30. A priori, eu sei que essa proporção que você está me dizendo ela é impossível de existir. E aí, eu já fiz esse trabalho a priori e eu comecei a ridicularizar. E qual foi o grande problema? Esses caras estavam ansiosos para entrar no Brasil com esses elixir deles. Porque o Brasil é um mercado de fitness muito bom para você ganhar dinheiro. E se você quiser ganhar dinheiro falando de bunda,
Eu acho que não tem nenhum país no mundo onde você consiga mais dinheiro do que no Brasil. E para o Só azar Estados desse Unidos cara... mesmo. Só Estados Unidos. E, inclusive, em termos de uso de esteroides anabolizantes, o Brasil figura como o segundo país do mundo, só perdendo para os Estados Unidos. Olha isso. Então, né, quando esse cara estava se preparando para entrar aqui, eu estava esquiando no Chile e eu fiz algumas reações à elevação pélvica. Cara, eu estava na neve, sem acesso a nada, né, fazendo snowboard. Meu irmão, esses caras ficaram ensandecidos. Aí começou carga de ofensa e Nossa. acusação e tentar desmoralizar. Aí o que aconteceu assim? E a gente olhou e falou, cara, logicamente, se vocês quiserem, a gente pode tentar experimentar, né? Vamos pegar mulheres treinadas e vamos fazer aqui um grupo fazendo uma intervenção, outro grupo fazendo outra, cara. E a diferença foi absurdamente ruim. Aliás, o resultado foi absurdamente ruim para quem quisesse vender elevação pélvica. Foi ruim. A gente botou um cara para fazer ultrassom, que era um médico, que não tinha nada a ver com estudo, ele não sabia quem ele estava avaliando. A galera que estava fazendo o controle do treino era gente que não sabia, que não tinha interesse no desfecho. Eu não tinha interesse no desfecho nenhum. Eu não vendo nem elevação pélvica, e muito menos eu vendo agachamento, que deu. E o resultado foi esse. Né? Aí esses caras se reuniram depois para fazer um estudo, que eu acho um estudo interessantíssimo. Primeiro, é um estudo que, logo de cara, para você, o cara que fez a medida de imagem do glúteo, ele ganhou aproximadamente aí $80 mil para fazer isso, do cara que tem a máquina de elevação pélvica. Pô, aí já é bem interessante, né? Eu ganhei $400 mil para medir a bunda das pessoas, e quem me deu $400 mil é o cara que quer que a elevação pélvica dê certo. O estudo tem 19 autores. É muito bom, né? O estudo tem mais autores do que a amostra, assim. Foram botando gente de tudo que é lado para tentar arredondar as coisas ali. E aí, no final das contas, eu tive acesso às filmagens de como as pessoas fizeram agachamento. Tivesse acesso? Te mandaram? Conta. Cara, o bom de você estar no meio é isso. Cara, Gui, eu nunca vi agachamento tão ruim na minha vida. Os caras corcunda, agachamento até 30 graus, assim, uma coisa horrorosa. Aí você pensa, o cara botou a galera para fazer o agachamento mal feito, para ver se o resultado ia ficar pior, botou um cara ganhando $400 mil para medir e deu igual. Agachamento e elevação Sabe pélvica. Que até uma dúvida, porque como tu rodou o estudo, é uma dúvida minha, metodológica, só pra gente fugir rapidinho. Como é que você faz para equivaler cargas em dois exercícios tão diferentes? Não faz, você tem que trabalhar com margem de repetições e falar, eu quero que você faça 10 repetições máximas. Então a gente equipara pelo esforço e não pela carga. Que loucura. Cara. Inclusive, ao equiparar pelo esforço e não pela carga, a galera começou a atacar dizendo, não, mas essas mulheres não pegaram porque na elevação pélvica elas tinham que pegar 200 mil quilos. Aí fala, cara, isso é o que você está dizendo, porque quando a gente coloca a pessoa para fazer o exercício com as instruções que a gente deu, elas não pegam 400 quilos. Elas não pegam. Né? Então, assim, a gente pediu para elas fazerem dentro dessa técnica, tentando fazer esforços máximos. Que é uma das formas de equiparação. Fora que agachamento é um belo de um exercício complexo. Você tem, cara, você fizer agachamento assim numa carga, numa progressão legal, você não precisa nem fazer prancha. Quer dizer, se é que precisa fazer prancha, né? Isso é outra discussão. Mas você tem contração de transverso do abdômen para você se manter estabilizado, vencendo as cargas contra a gravidade, cara, o exercício do agachamento é o que vale a pena. É que são aqueles complexos, né? E o mundo da musculação foi criado assim, né? Uma máquina para cada segmento articular e, enfim, né? E aí que começaram a surgir, nada contra fazer esses exercícios, mas saiba, pelo menos, que aquilo não vai ter um benefício maior do que propriamente você fazer apenas agachamento ou outros, né? E você sabe que uma das coisas que fala o Paulo Gentil falou que a elevação pélvica não serve para nada. Não, calma. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que não vale a pena você fazer ele para hipertrofia. Por exemplo, dentro do hospital, eu recebi uma mulher com artrite reumatoide que ela não tinha flexão de joelho. A mulher não tinha, cara. A mulher não conseguia agachar, não conseguia levantar. Essa mulher fez elevação pélvica. Mas ela foi fazendo elevação pélvica, isometria, distensão em vários ângulos. Cara, assim que essa mulher recuperou a função, ela voltou a agachar.
Isso Então, aí é você decisão baseada em evidências. As pessoas, inclusive, acham que prática baseada em evidência é você olhar para evidência científica, fazer ou não fazer. Ou só considerar a evidência científica. Não é. Uma das não primeiras é. coisas, o centro, a ponta da lança é a pessoa, a necessidade dela. Isso aí é ser profissional, é você tomar uma decisão com base nas possibilidades. Aí você vai pensar numa variação de exercício. Caso contrário, volta pro básico, back to basics. Sempre, É sempre, sempre, sempre. sempre, Né? E o que eu falo sempre. para a galera é que tudo começa do raciocínio, que no caso do hospital a gente fala do raciocínio clínico, né? O que você faz? Todo o seu arcabouço teórico, as evidências que você acumulou, elas servem para você formar um raciocínio para aquele caso. É. Então, assim, até mesmo uma pessoa que quer hipertrofia, cara, toda a evidência que eu sei forma um raciocínio para eu dizer, vale a pena essa pessoa fazer agachamento ou vale a pena essa pessoa fazer elevação pélvica? O problema é que as pessoas começam do fim. Elas É. começam dizendo, eu vou fazer elevação pélvica. É. Elas já começam com isso. É. E aí elas tentam, todo mundo que chega lá vai ter que fazer, porque na cabeça dela é a única ferramenta que elas têm. E aí volta para aquilo, né? Ah, mas é porque eu tô sentindo, então tá funcionando, ou na minha prática funciona, ou comigo funciona, enfim, né? Vamos para a última delas, porque ela, além de ser recente, ela tá cada vez mais popular. Nós temos na indústria dos incretinomiméticos algumas coisas acontecendo. Uma das coisas que está acontecendo aí agora é a forma de administração, né? Existem novos medicamentos, chegando aí os triplo análogos agora, e medicamentos agora sintéticos. Isso significa uma série de coisas, mas talvez uma das principais, não diria que boa ou ruim, mas é a capacidade de armazenamento em larga escala numa economia, porque você não tem a injeção, não tem que manter refrigerado, então isso provavelmente vai ficar mais barato, vai ficar mais acessível, mais gente vai usar. Quer dizer, tem até jogador de futebol usando, né? Tem gente que vai numa churrascaria porque sabe que vai ter um monjaro lá para tomar depois, é nesse nível assim que a gente tá falando, né? Agora, isso puxa também para um gancho importante que vai começar a finalizar a nossa conversa, que o profissional de educação física ele precisa entender que ele tem muito campo maravilhoso de trabalho, com muita coisa boa para fazer, com o uso da ciência. Uma das partes robustas na ciência, cara, é treinamento de força no processo de emagrecimento, independente se você fez uma bariátrica ou se você está fazendo uso desses medicamentos, o treinamento de força é mandatório. E isso já está muito bem posto. Treinamento de força para idosos está muito bem posto. E tem gente ainda disputando vaga, disputando o mercado de trabalho com gente que não é nem formada em educação física e só viveu de fisiculturismo numa academia de musculação. Quer dizer, quando é que você vai se tocar que você pode fazer bem para as pessoas? Que não vai ter um cliente que vai te trocar por qualquer um. Esse cliente aqui, ele vai ficar contigo. Tem campo de trabalho e tem muita ciência por trás. Gui, eu falo, esse último ponto que você falou, né? Eu falo muito pra galera assim, cara, olha pra sua academia hoje. Primeiro, quantos fisiculturistas tem na sua academia? Quantas pessoas interessadas em seguir por esse caminho? É um percentual pequeno. Agora entenda que da população brasileira inteira, apenas cerca de 4% está na academia. Então pega qual a fração que você está mirando, brigando por isso? Agora pensa, eu tenho mais de 60% das pessoas com sobrepeso, 30% a 40% com hipertensão, 60% com dificuldade de controlar a glicemia, 600 mil novos casos de câncer por ano. Eu tenho 80% das pessoas tendo uma dor lombar limitante no último ano. Meu velho, o meu campo é gigantesco por onde eu posso caminhar. E esse campo do emagrecimento, ele é muito interessante, né? Porque o que eu falo sempre para as pessoas? Existem coisas que a gente precisa combater e existem coisas que a gente pode se aliar. Por exemplo, o esteroide anabolizante, eu tenho que combater, porque aquilo ali é um câncer, as pessoas estão morrendo e acabou o assunto. Eu não posso me aliar àquilo, porque não tem nada que eu possa fazer com o meu trabalho para ajudar. Eu não tenho como ajudar. A melhor maneira de eu ajudar a pessoa é ela não tomando. Agora, sim, remédios e intervenções para emagrecimento. O que a gente precisa entender? Eles sempre vão existir e existem pessoas que vão tomar e existem riscos que eu consigo mitigar. E ainda para o começo, né?
Hoje, para emagrecer, você tem duas coisas que você pode fazer pela pessoa farmacologicamente. Fazer com que ela gaste mais ou fazer com que ela consuma menos. Fazer com que ela gaste mais foi a época dos estimulantes, dos termogênicos, das anfetaminas. E o que se descobriu no final das contas? O que você consegue fazer de gasto é muito pequeno e o que você traz de risco é muito grande. Então, as intervenções passaram a ser direcionadas para menor injeção, como, por exemplo, a bariátrica. Ela faz a pessoa comer menos e absorver menos. É isso. E aí, os anorexígenos, que foi o acidente dos incretinomiméticos, né? Porque, na real, foram remédios que foram usados inicialmente para subir a insulina. Remédios para controle de glicemia. Porque quando a gente achava que a única maneira da gente liberar a insulina era assim, a gente comeu, o açúcar caiu no sangue. Esse açúcar passa no pâncreas e o pâncreas fala, opa, eu preciso liberar a insulina. Porque o açúcar não é para ficar no sangue. Se o açúcar ficar no sangue, ele degenera tecido, ele passa pela sua retina e pode te deixar cego, né? Ele pode baixar a proliferação de plaquetas, de células imunes, aí você tem feridas que não cicatrizam, por isso que o diabético tem amputação, por isso que o diabético tem cegueira, tem neuropatias. Então, o seu corpo precisa tirar esse açúcar do sangue, e uma das estratégias é, o açúcar já caiu no sangue, ele passou pelo pâncreas. Só que a gente descobriu depois que o seu corpo também se prepara antes do açúcar cair no sangue. Então, quando o alimento passa ali, sai do estômago e chega no intestino, você tem a liberação por células do jejum, do duodeno, e que vai mandar GLPs, que são substâncias, são peptídeos, e essas substâncias, elas vão avisar o seu pâncreas assim, se prepara que vai cair açúcar no sangue. Então, comece agora a liberar insulina. Então, existem pessoas que não respondem adequadamente com a resposta de insulina depois que comem. Aí esse remédio era usado para isso. Só que aí, cara, é um remédio que acabou que no final das contas não valeria a pena. Porque ele ia ser muito caro e o benefício dele em relação às drogas existentes, assim, não vale. Aí qual é o dilema do fabricante? Cara, eu já investi 6 bilhões de dólares nessa bagaça. Então, se eu não vender, claro, eu vou perder 30 bilhões de reais. Eu não estou falando mil, eu estou falando bilhões. Aí eles descobriram uma coisa. Alguns pacientes diabéticos que tomavam esses incretinomiméticos, eles reclamavam que ficavam sem fome, porque eles começavam a ficar com um arrotinho azedo e a comida perdia o gosto. Aí eles descobriram que esses incretinomiméticos, eles não apenas avisavam o seu pâncreas que o alimento ia cair no sangue. Para evitar que o alimento continuasse caindo no sangue, você tivesse essa sobrecarga, eles faziam com que o seu estômago liberasse o alimento mais devagar para o intestino, então esse alimento ficava fermentando e o cara ficava com aquele enjoo, e eles avisavam o seu cérebro que você comeu o suficiente. E aí uma das coisas que seu cérebro fazia era cortar a palatabilidade. O alimento ia perdendo o gosto. Esse era o efeito colateral. Não é o que eles queriam. Aí eles pensaram assim, velho, já que eu não vou conseguir ganhar dinheiro com essa bagaça para tratar diabetes, eu vou ganhar para emagrecer. Então, se isso está sendo um efeito colateral dessa dose, eu vou dar uma dose muito maior, que aí o efeito colateral vai vir, o cara não vai conseguir comer, ele vai emagrecer. E aí foi quando surgiu a primeira apresentação desses remédios para emagrecer, que foi a época do Victoza. A galera vai lembrar, o Victoza. Aí o Victoza apareceu, a Novo Nordisk viu que o negócio ia bombar, só que quando começou a ter a baixa da venda do Victoza, o que eles fizeram? Eles lançaram Saxenda, que era o mesmo composto que era a liraglutida, só que com o dobro da dose. Aí beleza, bombou, só que aí eles pensaram, remédio tem data de validade, ele perde a patente, a galera para de tomar. Mas eles descobriram que essa via dos incretinomiméticos era uma via muito promissora pelo efeito colateral. Aí eles vieram com o Ozempic, que é a semaglutida, que é um outro incretinomimético, e o negócio bombou. Aí eles foram, né, o Igov, foram trabalhando com variações dessa molécula. Até que a Lilly teve a brilhante ideia de não usar apenas o GLP-1, mas tinha um outro desses daí, que era o GIP, e aí eles misturaram os dois. É onde veio o Mounjaro, que é a tirzepatida. Então, no final das contas, esse remédio, o que ele faz é
única e exclusivamente te deixar sem comer. Só que qual é o problema? Quando você fica sem comer, o seu corpo olha e fala, eu posso morrer. Pô, não tem comida. Cara, 1 quilo de coração precisa de 440 quilocalorias por dia. 1 quilo de rim também. 1 quilo de cérebro, 240. Então, o seu corpo começa a ver a sobrevivência ameaçada e ele começa a alocar o recurso escasso. Qual é o recurso escasso? É a energia. Se o meu recurso está escasso, o que é mais importante para mim? Manter meu coração, meu cérebro. E 1 quilo de músculo, para ser construído, ele custa 5 a 8 mil quilocalorias. E todo dia o seu corpo está construindo e destruindo músculo. Então ele começa a tirar esse recurso escasso, que é a energia, do processo de construção de músculo, para jogar para os órgãos de sobrevivência. E o que acontece então? A pessoa começa a perder massa muscular, a pessoa começa a perder massa óssea, a pessoa começa a desacelerar uma série de outras funções. E aí você vai vendo a pessoa comendo cada vez menos, mas o emagrecimento se torna cada vez menor. Porque o metabolismo dela já está aprendendo a sobreviver com essa escassez de recurso. E aí é por isso que você vê as pessoas ficando flácidas, as pessoas perdendo massa muscular e as pessoas entrando nesse platô. E aí qual era o grande problema, Gui? É que a gente dizia para as pessoas, tá, o seu corpo começou a aprender a sobreviver com poucos recursos. Uma hora você vai ter que parar de tomar o remédio. E aí você vai devolver os recursos. Aí você vai gerar um excedente, você vai engordar tudo de novo. Inclusive, a bariátrica frustrava por isso. O cara fazia bariátrica e a gente que engordava operado. Né? E aí, o que surgiu? Então a galera começou a falar assim, então eu nunca mais vou parar de tomar Monjaro. Ou então eu vou ficar esperando sair outro remédio, então minha vida vai ser tomar remédio. Só que aí você tem um grave problema, que uma hora essa pessoa vai embora de massa muscular. É onde entra a nossa área. Eu não consigo mais, Gui, combater o fato dos remédios para emagrecer saírem todo ano e as pessoas comprarem. Tá boa, não sei como é que tá aí, mas aqui em Brasília... Não tem como. Simplesmente vai acontecer. Ser gordo virou assim, se você é gordo é porque você é pobre. Porque você não tem dinheiro para tomar Monjaro. Isso aí. Né? A gente organiza buffet, festa, velho. O barril de chopp sobra, o vinho ninguém bebe, porque ninguém consegue mais comer e beber, porque perdeu o gosto. É loucura, cara. É loucura. É louco, né, velho? Tá todo muito louco. Pô, eu tenho feito uns churrascos, uma coisa com a galera, que eu gosto de cozinhar e tal, meu irmão, sobra comida, porque... O homem cozinha, tá? Vou falar pra vocês que o bicho é bom na cozinha. Esse sabe. Esse sabe. Eu, como pesquisador, sou mais ou menos. Como cozinheiro... Não, pesquisador tem um bosta perto da tua cozinha. E assim, um último recado, assim, em relação a esse tema é que é o seguinte... Nós temos agora finalizando os ensaios de fase 3 da retatrutida, né? Que é aí o triplo análogo, também um tamanho de efeito absurdo, uns grandes estudos nas grandes revistas. E já tem gente falsificando isso, tem um monte de gente comprando retratutida como se fosse, comprando tizepatida como se fosse retratutida. E os caras vendendo no Paraguai, o negócio vem. Oi? Um catálogo no WhatsApp que vende. E fora que, assim, a gente ainda não tem, como os estudos são muito recentes, a gente ainda não tem uma boa noção dos efeitos adversos. Os efeitos adversos que aparecem nos estudos é náusea, um negocinho aqui, um lá, só que a gente ainda não sabe a sobrecarga orgânica. Cara, a gente acabou de ter uma aula aqui com um professor de fisiologia, um dos melhores que nós temos. Uma baita de uma aula explicando mecanismos. As pessoas não vão nem atentar pra isso, cara. E o que eu falo pra galera? Assista um filme chamado O Jardineiro Fiel. Putz, esse aí sobre como a indústria farmacêutica manipula os primeiros estudos. Porque os primeiros estudos, eles são sempre inflados. É tudo lindo e nada é feio. Assiste esse filme, você vai entender. Aí é onde entra o campo, né, Gui? De onde a gente, como profissional de educação física, a gente não consegue mais brigar com o marketing de quem investiu 30 bilhões de reais. Onde entra o campo de trabalho de nós com treinamento de força? A visão do emagrecimento sempre foi assim, eu preciso fazer essa pessoa gastar mais no exercício. Só que um profissional de educação física que pegar uma pessoa no Monjaro e obrigar ela a gastar mais, ele não vai ter sucesso. Porque o organismo dessa pessoa já está com uma escassez absurda e num quadro catabólico severo. Não adianta você botar essa pessoa em jejum, 2 horas de aeróbio.
O que você tem que fazer com essa pessoa é tentar preservar o metabolismo dela e convencer o corpo dela que ela precisa manter funções anabólicas mínimas. Então você tem que trazer um estímulo de força, que não necessariamente vai ser um estímulo volumoso, para dizer para o corpo assim, cara, para de abandonar o seu músculo, que você usa ele para levantar peso, para o que quer que seja. Então, se você conseguir entender como prescrever o treinamento resistido para uma pessoa que está desnutrida, para evitar essa adaptação de metabolismo e dar uma realocação de recursos mais positiva, você vai ser um aliado. Você não vai mais chegar e dizer assim, eu tô contra tudo. O cara que toma esse remédio vai lembrar de você. Sabe? O médico que prescreve esse remédio, ele vai lembrar de você, porque você é uma pessoa que vai fazer com que o inevitável não gere tanto dano. Mas aí a gente remonta para uma coisa que o Gui falou sobre o básico. O básico é você saber controlar carga, controlar intervalo, controlar frequência, controlar variáveis. E o que muda é que uma pessoa que está desnutrida devido a esses remédios, ela não pode receber a mesma carga que uma pessoa que está alimentada. E é onde o bom profissional entra. Pô, beleza. O fisiculturista, o cara que se baseia no maromba, só sabe dar porrada, só sabe ficar 2 horas na academia inventando variação de exercício. O cara que estuda e entende fisiologia, ele fala, putz, esse cara agora ele deve estar com uma reserva baixa de glicogênio. Caramba, eu vou ter que trabalhar no sistema do fosfato de creatina, que é mais curto. Eu vou ter que trazer um estímulo assim. Putz, a curva de recuperação dessa pessoa não está batendo. Eu vou ter que ajustar minha dose, eu vou ter que ajustar minha frequência. Então é aí onde entra a mágica. E é o que eu falo, né? Eu, inclusive, né, dei aulas em alguns eventos médicos, depois tem lá no Nerdflix aulas sobre isso, em eventos médicos, eu dando aula para médico, explicando o que ia acontecer e a importância deles trabalharem com profissionais de educação física. Aí alguém fala assim, Paulo, mas você já tinha visto algum estudo sobre tirzepatia de exercício físico? Eu não preciso ver o estudo, porque eu tenho a evidência a priori dos mecanismos fisiológicos. Eu já sei o que vai acontecer. E aí tudo que eu falei foi acontecendo. E qual é a minha frustração nesses momentos que eu dou aula? Invariavelmente, Gui, e você dando aula passou por isso, o médico levanta a mão e fala, mas, poxa, professor, eu mando os meus pacientes e o personal faz tudo o contrário que você está falando. É complicado, cara. O cenário ele tá tão complexo e tá tão poluído em relação às informações e o mundo, o fisiculturismo dominou tanto o discurso durante tanto tempo que os próprios alunos eles vão ter comparações muito chulas a respeito das coisas, assim. Então o aluno ele vai te falar assim, Gui, o teu treino é legal ou o teu treino não é legal. Ele vai fazer a comparação do treino, quando na verdade o bom profissional ele vai estar olhando para outras variáveis. Ele não vai estar olhando para a opção do exercício, ele vai estar olhando para volume, intensidade, a alocação daquelas cargas ao longo da semana. Então a coisa ela tá realmente complexa. Hoje em dia quem faz o simples e tá fazendo o correto é quem não vai ter popularidade, entendeu? Mas é quem vai ter resultado no longo prazo. É isso que a gente vive insistindo. E assim, pra gente meio que começar a encerrar o nosso raciocínio, tu também trazer recados, né? Eu trouxe algumas delas, nem couberam na tela, porque são muitas, mas, cara, peptídeos, NAD, sol nas bolas, água com sal, jejum, cúrcuma, BCAA, pré-treinos estranhos, colágenos, cara usando hormônio como pré-treino. Cara, a quantidade de desinformação é muito grande, a indústria da suplementação e farmacológica ela é muito pesada e a gente que é da ciência e tenta informar com certa humildade, tentando trazer um pouco de generosidade e integridade ao nosso trabalho, a gente precisa de um mínimo. Primeira das coisas, segue o Paulo Gentil lá no Instagram, segue o Gui, curte o vídeo, compartilha. Já é pouca gente, mas esse pouco compartilhando, a gente tem mais chances de chegar a mais pessoas e o algoritmo eventualmente nos ajudar. Qual que é a tua visão sobre... Provavelmente já tivesse uma discussão de cada uma dessas coisas, não precisa levantar argumentação em cima de cada uma delas, mas isso aí a gente vê médicos vendendo dia após dia no Instagram, cara. Coisas que não existe evidência por trás, simplesmente a gente não... Ou
a evidência já provou, já mostrou que a coisa não é verdadeira, que não funciona, ou ainda não tem evidência, né? Para a maioria desses e outros aí que eu nem lembrei de botar. A minha visão é que isso tudo é uma discussão que deveria ser feita a priori, que esse trabalho maravilhoso aí que você faz sobre a questão do exercício baseado em evidência, que é o quê? Não existe possibilidade da gente parar para discutir todas as mentiras. Tipo assim, Gui, fala sobre colágeno. Aí amanhã um cara, Gui, fala sobre NAD. Gui, fala sobre sal nas bolas. Aí de tarde, Gui, fala sobre água com sal. O que acontece? Esse trabalho que a gente faz, né? Nós dois somos complementares nesse trabalho. É um trabalho de ensino e desenvolvimento de senso crítico que, a partir dele, a pessoa dá risada dessas coisas. Risada, risada. Tu joga o primeiro filtro, né? Tô assim, ó, não acredito que eu acreditava nisso aí. E é legal, né? Porque um dos comentários que a gente recebe, eu tenho certeza que você também, é a pessoa ver um post desse e te marca e fala, eu só lembro de você quando eu vejo essas bostas. Olha aí, ó. E às vezes é aqui, toma isso. Então, assim, coisas. Se você tiver um conhecimento básico a priori, você fala, cara, como que NAD pode ser suplementado? O que é NAD? Um cara que estudou fisiologia, tipo assim, o que tem a ver tomar sol nas bolas? Porra, qual o mecanismo fisiológico de produção de testosterona, de espermatozoide, o que quer que seja? Você pensa água com sal. Cara, tem cara dizendo que água com sal vai curar a hérnia de disco. Como? Como? Não tem como. É assim, o que é uma hérnia? O que acontece quando você bebe água? Colágeno, peptídeos, eles se fragmentam. Como isso pode se reconstruir na forma original? Então, na real, Gui, o meu problema, né, com tudo isso são vários. Por exemplo, é um problema de formação básica das pessoas, e as pessoas são tanto os leigos quanto os profissionais. Porque muitos profissionais, eles defendem isso por serem ignorantes. Por realmente acreditarem naquilo. Eu também acredito nisso, Né, o cara é burro mesmo, né? Sendo bem. O cara é burro. Tipo assim, cara, você é burro. Aí, quando às vezes eu falo isso, o cara falou, pô, você tá ofendendo o cara. Eu falei, não, eu tô elogiando, porque quando eu digo que ele é burro, eu tô dando a ele o benefício da dúvida. Porque se não for isso, ele é mau caráter. Eu não tô ele falando sabe... que ele não é desonesto, né? Eu não tô falando que ele é desonesto. A melhor coisa que eu posso falar por ele é dizer que ele é burro. Porque senão ele ia ser um criminoso. Um cara que sabe o que está fazendo e está vendendo do mesmo jeito. Então eu prefiro dar o benefício da dúvida e acreditar que ele está padecendo pela ignorância, né? É igual, por exemplo, dando um exemplo aqui de catolicismo, que a minha filhadinha estava fazendo, tá fazendo a catequese, né? E aí ela estava me perguntando sobre, mas se eu morrer agora, antes de ser batizado, eu não vou para o céu? E aí eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Existe uma coisa que é a ignorância invencível. Antes de existir o batismo, existiam pessoas muito boas no mundo. E essas pessoas nunca procuraram Deus porque elas não sabiam que Deus existia, não sabiam os caminhos. Então essas pessoas jamais poderiam ter alcançado a verdade, porque a verdade não estava alcançável para elas, não era disponível para elas. Mas ainda assim elas agiam bem dentro do que elas podiam fazer. Você, né, é uma menina muito boa e que vive muito bem. Então, por mais que você não tenha tido acesso a isso, você vai ser julgada pelo que você pôde fazer. Então, a pessoa que não tem o conhecimento, ela não pode ser culpada pela sua ignorância. Né? Então, quando eu digo para uma pessoa que ela tá sendo burra ao falar que o negócio desse funciona, eu estou ajudando ela a não ir para o inferno. Porque a partir do momento, né, Gui, que nós aqui chegarmos e falarmos que um negócio desse funciona, cara, a gente não pode ser perdoado. Não pode. E é por isso que eu acho que é mais grave o doutor que se associa ao fisiculturista do que o fisiculturista. O médico que prescreve bomba do que o marombeiro que já é um viciado na droga que tá revendendo. Porque um garoto de 22 anos que se viciou na droga não é o culpado. É o cara que legitimou aquele uso tendo a oportunidade de ter estudado e entendido e não o fez. Porque do lado desse cara tem a tríade do maromba, que é um médico, um professor de educação física e um químico. Um cara que é químico. Coach. Coach. Mas o cara fez, eu acho que um curso técnico de química, sei lá, o maluco lá, o Capitão Pátria. Aí, porra, meu irmão, os caras, velho, tem formação, porra.
Então, assim, eles todos já foram questionados e criticados em vários momentos da vida deles. Então, esses caras não vão ser perdoados pelos que eles fazem, sabe? Cara. O professor de educação física que bate palma para eles também não vai ser. O cara que chega na nossa publicação e xinga a gente quando a gente fala a verdade, bom. Esse cara não tem perdão, porque ele tá optando por fazer o errado. E sabe qual é o mais injusto de tudo? É que os caras saem fazendo essas afirmações absurdas, quaisquer que sejam, desde o elevação pélvica até o sol nas bolas. Eles fazem afirmação, a maior parte das pessoas acredita por qualquer coisa, pelo cara ter um monte de seguidor, ou por ele falar de maneira um pouco mais convincente, ou mostrar qualquer gráfico ou número absurdo. A população tem 30 trilhões de pessoas. É verdade, deve ter mesmo, sabe? E aí, cara, o que acontece? Tu entendeu o que eu falei, né? Aí o que acontece? O ônus da prova fica todo com a gente que estuda. E a gente não consegue dar conta. A pessoa que fez a afirmação absurda é que tem que provar. Ela que fez a alegação extraordinária que precisa apresentar provas extraordinárias. Não eu preciso ficar correndo atrás da resposta. E no final é o que sobra. A gente não consegue dar conta? E você sabe que teve um desses marombas, né, que veio com a frase do Carl Sagan, que era ausência de evidência não é evidência de ausência. Cara, aí eu falei, bicho, você é tão burro, né, ou mau caráter, que você não leu o livro do cara todo. Porque essa frase que o Gui falou é uma frase que o Carl Sagan fala. Afirmações extraordinárias, existem evidências extraordinárias. Então, você precisa, para a sua afirmação, trazer uma evidência proporcional a ela. Se eu estou falando algo banal, ok, pode ser uma evidência banal. Tipo, a água molha, legal. Eu não preciso de uma grande evidência para dizer que a água molha. Agora, para dizer que o sol nas bolas faz o melhor... Porra, eu preciso. Cara. Eu preciso. Para dizer que esse peptídeo vai curar uma doença, eu preciso. Eu preciso. Então a galera só conta meia verdade, né? Só conta metade da história. Então, você tem que me dizer, o cara te convenceu com o argumento dele? Qual foi o argumento que o cara te apresentou? Porque, você é profissional, filho. Profissional de educação física não pode se dar o luxo de ver um marombeiro falando uma merda e não criar nenhum filtro. E para encerrar, meu irmão, fica aqui o meu apelo a todo mundo que está nos escutando de acessar esse conteúdo maravilhoso. Cara, se você realmente for capaz de um dia conseguir ver todos esses vídeos que estão aqui, você provavelmente vai estar fazendo mais do que uma pós-graduação para você, né? Então hoje em dia a gente tem tanta possibilidade de coletar informações que eu acho que o nosso primeiro trabalho precisa ser ir atrás de informações que são mais confiáveis. Então, quando eu falo para vocês aqui que essas informações que vocês vão escutar aqui, elas são confiáveis, realmente acreditem. Ou a pessoa consegue fazer dar um Ctrl-C, Ctrl-V na transcrição de cada um daqueles vídeos, ainda que você não veja o vídeo, joga uma inteligência artificial e bota aquilo como anotações próprias e vai acumulando, faz a sua gestão do conhecimento. Só que faça isso num determinado cenário onde você possa confiar nas informações, ainda que você não tenha capacidade ainda cognitiva de interpretar um artigo científico. Tem um cara igual o Paulo Gentil que está olhando para esses estudos, já tem a capacidade interpretativa e está trazendo isso esmiuçado. O valor disso aqui, vocês não têm ideia. Você vai se tornar membro ali, paga um valor ínfimo, muito mais barato do que qualquer coisa que você assina aí e nem usa, e você vai obter informações de altíssimo valor profissional para se tornar o melhor. Porque a questão não é só se tornar o melhor profissional. Todo mundo quer ser melhor e quer ter algum quê de autoridade, mas o mais importante é você estar fazendo o bem para aquela pessoa que te contrata. É para isso que você se formou. Não é para você ser famoso. Não sei se vocês não se tocaram disso ainda, mas é isso aí que é ser um profissional de saúde, né? Dá o teu último recado final, apresenta as tuas iniciativas, como é que o pessoal pode entrar em contato, as tuas assinaturas, o Nerdflix e tal. Obrigado, Gui. O YouTube tá aí, cara. Eu tenho um serviço de membro, né? A maior parte do conteúdo é gratuito. O serviço de membro é só para vocês apoiarem mesmo, porque é o que a gente fala. Hoje, todo mundo faz isso e precisa de recurso para fazer. Só que a gente chega e fala, cara, quem apoia é você. Eu tô falando para você, você que tem que me apoiar.
O cara que vai falar de droga, ele não tem nenhum. Ele não pede nada para você, mas o que ele te vende é muito pior. Né? Porra, o cara. Alguém já parou para pensar por que o cara que só usa droga tá com camisa de indústria de suplemento? E a indústria de suplemento não patrocina nutricionista, e sim drogado? Alguém já parou para pensar que o cara tem equipamento de última geração, que os fabricantes de equipamento de musculação estão apoiando drogado e não um cara que entende de biomecânica? Pô, então acontece que o negócio hoje, as iniciativas boas, elas são financiadas pelos beneficiários, não tem outra forma. Né? E as iniciativas ruins são financiadas pelas vítimas, que acabam comprando os produtos e se lascando. Então talvez essa seja a nossa grande diferença. E o meu YouTube, ele serviu para botar a ciência de maneira compreensível. Agora vocês vão perceber que toda vez que eu cito um artigo, ele fica na descrição do vídeo. Como o Gui falou, se você quiser ver por conta própria, você vai. Eu traduzo o artigo, mas eu não te privo de poder confirmar por si mesmo se o que eu estou falando é aquilo. Né? E as minhas iniciativas hoje são as redes sociais, tem o YouTube, tem o Instagram. Eu tenho um streaming chamado Nerdflix, que é como se fosse o Netflix, só que Nerdflix, em que eu boto aulas mais longas, explicando temas de maneira mais aprofundada. Ele começou para ser para estudantes e profissionais, você pode emitir certificado, tem até aula do Gui lá, estou aguardando mais, né? Tem aula lá. Ótimo. E aí, os leigos começaram a assinar, por quê? Pela carência que eles tinham de saber. Cara, o que o leigo mais ouve, como eu vou saber em quem acreditar? Poxa, mas cada um fala uma coisa. Então o Nerdflix começou a trazer essa segurança que a galera começou a obter o conteúdo de maneira consciente. Eu tenho livros escritos, como eu falei para vocês, tanto de emagrecimento quanto de hipertrofia. Ó, Paulo, botei o Nerdflix aqui para a rapaziada ver. Ah, que coisa linda. Aí tá o Nerdflix. É uma assinatura de R$ 34,90. Aí tem mais de 300 aulas. Aí eu tenho meus livros. E para quem já é formado, eu tenho uma pós-graduação online, né? Que ela tem um diferencial das outras pós, é que ela tem o conteúdo gravado, que é a essência dela, né? Mas a gente tem um grupo de WhatsApp com mestres e doutores que ficam tirando as dúvidas e um encontro mensal comigo. Porque para a gente nos atualizar juntos, porque não adianta também eu deixar a aula gravada, sendo que a ciência é muito dinâmica. Saiu um estudo hoje. Será que isso muda o que foi ensinado? Então, o menino morreu. Como é que a gente pode se posicionar? Então, assim, é esse tantão de iniciativa aí, velho. Cara, impressionante. Cara, eu só tenho a te agradecer por tu ter dedicado essas 2 horas de episódio para estar aqui comigo. 2 horas e meia, porque a gente ficou meia hora conversando antes do episódio. Te agradecer, assim, por tudo que tu faz na área, né? Entre altos e baixos que acontecem com processos, tu ainda te mantém firme. Uma pessoa muito simples, para quem não conhece o Paulo, uma pessoa realmente completamente dedicada à família, à profissão e à veracidade das informações. Parte da formação dele como ser humano foi militar, então ele é meio intolerante à falta de integridade e transparência nas coisas. E a gente tem bastante sorte de te ter na área, ainda divulgando muito conhecimento, né? Tu é um cara muito produtivo, a gente te admira bastante. E espero que tu possa continuar tendo motivação de continuar nos trazendo esses conteúdos maravilhosos que as pessoas precisam conhecer cada vez mais o Paulo. Quem não conhece, tá perdendo conhecimento. Obrigado, Gui, obrigado. E parabéns pela sua iniciativa também. Obrigado, viu? Irmão. Você tá formando uma geração, você tá participando da formação de uma geração muito boa. Tem uma sólida. Meninada aí, cara, tem uma meninada da graduação que tá se formando, que já tá... vem falar comigo, fala, pô, eu tô seguindo ele lá, o cara é gente boa, já tô entendendo isso. Eu falo, cara, que coisa maravilhosa. Legal, cara. Maravilhosa. Tem um egresso nosso aí, né, foi teu aluno, foi meu aluno no EBE, o Natan Aguiar é só um exemplo, né, de uma competência, um cara que provavelmente vai seguir aí com doutorado, né, daqui a pouquinho termina mestrado. Então, o núcleo começando sólido, ele realmente tem um alto potencial, né? Não serão todos, infelizmente, a gente tem muita graduação em educação física à distância e as pessoas com uma formação bem meio equívoca, né, em alguns pontos, mas a gente continua nessa batalha aí, espero que o pessoal possa, aos poucos, ir confiando que existe um caminho da luz aí, ou da menor incerteza, né? É isso. Rapaziada, tá nos escutando, um beijo no coração, fique com Deus. Paulo, obrigado, meu irmão, tamo junto,
Tô te aguardando Obrigado, em irmão. Floripa aí. Beijo grande. Tchau. Valeu.